Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. E assim, gente, olha, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre tipologia bíblica, que a gente também chama ou conhece como sombras e realidades. A gente já falou sobre isso em duas aulas, onde na primeira eu fiz uma introdução, falamos sobre as festas como sombras apontando para realidades, falamos sobre os 7 dias da criação como sombras que também estão apontando para realidades, né? Uhum. Seja bem-vinda, Marcele. Obrigada, paz, meninos. A paz, pastor. Obrigada. A paz. E depois, a gente teve, então, na aula passada, nossa segunda aula, onde a gente falou, então, também de sombras e realidades. E eu usei ali alguns tipos, como Adão e Eva, apontando para Cristo e a igreja, e na segunda metade da aula, nós falamos sobre Noé, né? Porque o próprio Jesus usa essa sombra, essa tipologia, para dizer que a vinda do Filho do Homem, a realidade, será como na sombra, que foi os dias de Noé. Tiago, você é pastor, desculpa cortar. Pode falar, Laia. Você é pastor? Então, eu já pastoreei, sim. Sim, Hoje eu cuido mais da área de ensino. é porque assim, meu filho está aqui do meu lado, ele não gosta de ficar sozinho. Nesse momento ele está passando por uma terapia com a psicóloga. E ele diz, ele ama o Noé. Ele ama a história da Bíblia que tem o Noé. A parte do Noé, ele é fã. Ele está aqui para ouvir o que você está falando. Como que é o nome dele? Ethan. Ah, tá. Então, assim, ó, ah, manda um abração para ele também, tá? Obrigada. Hoje, que legal. Hoje a gente vai estar falando, então, sobre Moisés, tá? E Moisés é uma história fantástica demais e hoje, diferente das outras aulas, onde eu abordei geralmente umas duas figuras, né, umas duas histórias, na aula de hoje nós vamos abordar uma única história, que é a história do Êxodo, tá? Então eu vou falar para vocês mostrando a história, a sombra, e eu quero mostrar para vocês a realidade, como isso estava apontando para Cristo, para a sua obra, e como isso também aponta não só para a primeira vinda de Cristo, mas para a segunda vinda de Cristo também. Então, a história do Êxodo, o que aconteceu lá no passado, é uma sombra, é uma tipologia cuja realidade vai apontar para o que já aconteceu, os nossos dias e o que ainda está por vir também. Quero cumprimentar a irmã a Juliane, acho que é, né? Que acabou de chegar também, né? É a Júlia! A Rapaz, Júlia. voltei, Amiga! ressuscitei, Seja bem-vinda, irmã. voltei. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre, eu gosto de chamar de o último êxodo. Por quê? Porque a Bíblia ela vem falando de muitos êxodos, né? Não só do livro do Êxodo, mas a Bíblia tem vários êxodos acontecendo. E eles eram uma figura que estava apontando para o último êxodo, ou o grande êxodo, que vai falar da formação do povo de Deus que vai ser conduzida para o descanso. E para isso, eu pretendo ler hoje alguns textos bíblicos. E, lógico, eu sempre vou trazer algumas imagens, alguns mapas mentais para tentar clarear aquilo que eu estou falando para vocês não se perderem ou para tentar, pelo menos, ilustrar melhor. Então, hoje eu quero ler pelo menos uns 3 ou 4 textos bíblicos, mas todos eles para que você possa entender como a Bíblia está conectada e como essa ideia de tipologia bíblica não é algo que eu criei ou que os pregadores criaram, mas é uma abordagem bíblica e que já vinha sendo utilizada por Jesus, por Paulo, por Pedro, por vários escritores do Novo Testamento, que eles pegavam histórias do Velho Testamento e mostravam a revelação, a aplicação que isso estava tendo e apontando para a nova aliança. Então, hoje, eu quero começar abrindo a Bíblia junto com vocês. Eu vou abrir a minha aqui, quem quiser indo abrindo a sua também, então nós vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Eu coloquei aqui, eu sempre gosto de trabalhar com mais do que uma Bíblia, porque às vezes eu gosto de comparar textos, mas eu vou usar a Bíblia do meio,
que é a passagem que a gente vai ler agora, se você ainda não achou, tá? Então, olha só Ai, não o que está sendo acredito. dito aqui por Paulo. E o apóstolo Paulo, que escreveu a carta de 1 Coríntios, Paulo ele vai estar fazendo uma comparação entre o que aconteceu no passado e como isso era uma sombra, era um exemplo, era uma figura que estava apontando para os nossos dias. Então veja que não sou eu que estou falando que o Êxodo é uma sombra que aponta para os nossos dias. Era Paulo falando isso. Então olha só que interessante. Vamos ler então 1 Coríntios 10, e olha só o que diz aqui, ó. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, e tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Do que Paulo estava falando? Do Êxodo, quando eles viram a nuvem, a coluna de fogo, a coluna de fumaça, o mar se abrindo, quando eles estavam saindo, perceberam? Paulo está falando sobre isso. Então, olha o que o texto vai dizer para nós aqui, ó. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Lembrem do maná? E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Lembra daquela pedra que Moisés bateu o cajado e saiu água da rocha? Olha só como Paulo, ele está pegando essas figuras que aconteceram no Êxodo e está apontando para o Novo Testamento. Então ele vai dizer assim, ó, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, em razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós. Gente, eu quero que alguém repita aqui para mim. O que Paulo está dizendo? Que tudo aquilo que aconteceu no Êxodo se tornou o quê? Exemplo para nós. Exemplo para nós. Agora, olha só que interessante essa palavra que eu destaquei aqui, ó, como exemplo. Tá? Essa palavra exemplo, se a gente abrir, olha aqui o que ela significa. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. A palavra exemplo no grego é tipos. Lembra do que a gente está falando de tipologia bíblica, de sombras e realidades? A palavra exemplo aqui é tipo, ou exemplo, né? É como se fosse uma figura, tá? É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Você vê que Paulo está dizendo assim, ó, o que aconteceu com o povo no Êxodo era um tipo que estava apontando para nós. É um exemplo, é uma figura cuja realidade está apontando para nós. Tá? Então, olha só, nós vamos definir a primeira coisa desse estudo hoje. Tudo que a gente for ler no Êxodo, Paulo está dizendo, é uma sombra, é um tipo que aponta para nós. Foi escrito, foi deixado como exemplo para nós. Então, olha só o que o texto vai continuar dizendo aqui, ó. Ora, estas coisas se tornaram um exemplo, ou tipo, ou figura para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porque está escrito, o povo se assentou para comer, beber, levantou-se para divertir-se. Olha só que interessante isso, irmãs. Aonde que está isso, se alguém quiser anotar ali? Essa porção que Paulo está citando no versículo 7, ela se encontra lá em Êxodo 32, 6. Aí olha o que é dito aqui, ó. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil pessoas. Aonde que aconteceu a imoralidade? Lá em Números 25, do 1 ao 18. Olha o que é dito aqui, ó. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já o fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nós vamos falar sobre essas mordeduras depois também. Mas, se alguém quiser deixar registrado, isso está lá em Números 21, do verso 5 ao 6, né? E ele diz assim, ó, e nem murmuremos, nem murmurais, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aonde que tem murmuração lá no Êxodo? Você vai ler Números 16, do 41 ao 49, né? O povo murmurando.
Aí ele diz de novo aqui, ó, estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, né? De nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado, tá? Então ele diz, aquele, pois, que pensa que está de pé, veja para que não caia. Geralmente a gente pega só esse texto de Paulo, aquele que está de pé, cuide para não cair, né? Mas tudo que Paulo estava escrevendo aqui, ele estava usando o Êxodo. Paulo estava dizendo assim, ó, o povo que Deus resgatou do Egito, né, o povo que Deus tirou do Egito, morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Por quê? Né? Ele vai dizer aqui, ó, por quê? Porque eles cobiçaram as coisas más, porque eles se tornaram idólatras, porque eles praticaram imoralidade sexual, porque eles colocaram Deus à prova, porque eles murmuraram no meio do caminho. Perceberam quantas coisas a Bíblia está dizendo que o povo fez? O povo que Deus tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa? Agora, isso já aconteceu com o povo. Mas Paulo está dizendo, isso foi um exemplo que Deus deixou para nós, para que nós, que uma vez fomos libertos do mundo, não venhamos a fazer as mesmas coisas e não venhamos a perecer antes de entrar no descanso. Entenderam? A pergunta que eu vou fazer para vocês, antes da gente começar, isso é só a leitura do primeiro texto. Irmãs, o que é o descanso na Bíblia? A gente já falou nas primeiras aulas. Figuradamente, tipologicamente, o que é o descanso? Ou para o que está apontando essa palavra descanso? Quem lembra? No milênio. Para o milênio. Entenderam? Para o milênio. No final dessa aula, no Êxodo, a gente ainda vai falar do descanso, mas é como a Lu disse, o descanso do qual a Bíblia estava falando era o milênio. E vê que Paulo está dizendo assim, ó, aquele povo que Deus libertou do Egito, sustentou com água da rocha, com um pão que descia do céu, fez milagres em meio ao povo, esse povo que Deus libertou, pereceu no deserto e não entrou no descanso por causa da sua incredulidade, por causa da dureza, né, de dura cerviz. Então, Paulo ele vai dizer, gente, isso aí é uma tipologia bíblica, isso aí é uma sombra cuja realidade está apontando para nós, que uma vez tendo sido libertos desse mundo, não devemos nos encaixar nesse padrão, né, cometer os mesmos erros que o povo, para que a gente não pereça pelo caminho e deixe de entrar no descanso. Que, como a Lu disse, o descanso já está apontando tipologicamente, né, sombras e realidades para o período milenar. Então, com esse texto, Paulo termina dizendo, gente, aquele que está de pé, cuide para não cair. Por que Paulo falou isso? Porque o povo que estava de pé caiu no deserto, né? Durante 40 anos o povo pereceu e não entrou no descanso. Então ele está dizendo para nós, olha, você que está de pé hoje, cuide para que não caia. E aqui eu vou fazer só abrir um parênteses. Olha como isso é interessante a gente pensar naquela doutrina da salvação, onde muitas pessoas dizem que uma vez salvo, sempre salvo, ou que as pessoas não perdem a salvação. Veja que Paulo está dizendo aqui, ó, que o povo que uma vez foi salvo, tirado do Egito, não entrou no descanso, né? Que aqueles que uma vez estavam de pé caíram, né? Então a gente vê que essa ideia de uma vez salvo, sempre salvo, ela não é bíblica. Mas não é o assunto de hoje, tá? Então, bora lá para o nosso estudo. Eu vou ler mais alguns textos bíblicos no decorrer dessa aula. Provavelmente mais uns 2 ou 3 no decorrer da aula, conforme a gente for avançando. Mas, no geral, hoje eu quero mais é contar histórias para vocês. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte, irmãs, tá? Quem lembra o que eu pedi para vocês fazerem na última aula? Para quem pudesse, né? Dentro da sua agenda, do seu tempo, do seu horário, o que eu pedi para vocês fazerem na última aula? Estudar o livro de Êxodo. Não, Tabernáculo. A Lu, eu lembro que me falou alguma coisa que acho que fez isso aí. Eu tinha sugerido, era uma sugestão, né? Uhum. Sugerido para vocês que vocês ou lessem o livro de Êxodo, ou, né, tipo, a história do Êxodo, ou lessem o Evangelho de João, né? E tentassem enxergar as tipologias que Jesus cita ligada ao Êxodo, tá?
Pergunta que eu vou fazer para vocês. Alguém lembra, assim, ó, de alguns detalhes? Pode resumir em poucas palavras a história do Êxodo? Do que se trata essa história? É o Claro que meu, sim. é um dos assuntos preferidos meu. Então, vou explicar, resumindo, né? Então, eles foram para o deserto, né? E tem um pedacinho assim que eu até queria falar que eu acho muito lindo, que quando Deus tirou o povo dele do Egito, né? A primeira coisa que eles chegaram foi na águas de Mara. Depois que eles atravessaram, não tinha água para beber. E chegaram lá, eles começaram a reclamar, porque a água era amarga. E aí, aí Deus falou para Moisés tocar com cajado para a água ficar doce. E aí depois, olha lá, eles vão, eles continuam é o resumido, né? Sim. Então eles vão, né, eles reclamam, né, porque tinha o povo também do Egito que tinha ido com eles, né, e Deus fazia milagres para eles, mas eles não compreendiam isso como uma benção, vamos falar assim. E depois Moisés subiu lá como se chama, no Monte Sinai, né? Veio e o povo já estava fazendo idolatria, né? Porque os egípcios eram idólatras, né? E Deus deu toda a lei, as misuras, posso falar mais, e deu todos os mandamentos, como as pessoas tinham que viver, comer e tudo, tá? Poderia resumir assim. Tá ótimo. Mais alguém lembra de algum detalhe que quer acrescentar a versão do Lu? Eu, Pode falar. eu gosto do pré. Eu estou estudando, viu, pastor? Eu estou fazendo a tarefa. Eu Ótimo. gosto da história assim, quando ela começa em José. José é vendido, vai para o Egito, aí o povo todo vai para o Egito com fome, fica lá, começa a crescer e o faraó diz: está crescendo demais. Só que aí tem uma chave que eu acho que pode ser uma, né, uma sombra de realidade, Ah, que, que é a questão que o povo ficou lá no Egito e esqueceu da promessa. Não era o lugar deles ficarem, permanecerem. Então, eles são seduzidos ali pela vida boa no Egito e esquecem da promessa que foi feita ao pai deles, que é Israel, né? E aí eles estão ali e por ser seduzido pelas coisas boas do Egito, eles começam a sofrer, né? Aí o faraó manda cada vez mais aumentar as dores deles, eles começam a clamar a Deus, e Deus manda um salvador, que aí é Moisés, que lembra Cristo, não é isso, não? Ótimo, ótimo. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma imagem aqui para vocês, aonde eu vou contar a história para vocês e vou começar a mostrar como isso já tinha figuras e tipologias. E no decorrer, como tem muitas coisas aqui, conforme a gente for fazendo as conexões, vocês vão começar a ver como a história ela era muito ampla e como ela tem muita conexão com o que aconteceu na primeira vinda de Cristo, o que a gente está vivendo hoje e o que ainda está por vir, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com vocês. Quando a gente olha para a história do Êxodo, ela começa com alguns detalhes, que ela começa muito antes do povo sair, tá? Muito antes do povo sair do Egito. Como a Mila contou, né? É bom a gente olhar para a história do Êxodo, não só daí para frente, mas o que aconteceu antes e o que levou o povo até esse momento. Então, olha só que interessante. Eu vou colocar aqui algumas setinhas para vocês entenderem. Quando a gente começa a ler Gênesis, lá no capítulo 12, Deus vai chamar um homem chamado Abraão e Deus vai fazer promessas. E Deus vai dizer que Abraão, ele se tornaria uma multidão de nações e que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra, né? Quando a gente tiver a oportunidade de estudar sobre o mistério de Cristo, nós vamos falar muito sobre a questão das promessas feitas a Abraão.
Só que, dentre as várias coisas que Deus revela a Abraão, Deus também vai dizer para Abraão o seguinte, né? Que Abraão ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, porque Deus faria dele uma grande nação. E Abraão ele vai andar na terra que um dia seria dele por herança como peregrino, como estrangeiro. E olha que interessante, de repente Abraão está peregrinando e um dia vem uma grande fome sobre a terra e Abraão se vê impelido a descer para o Egito. E lá, Abraão, quando chega no Egito, Sara, sua esposa, ela vai ser levada para a corte do faraó. E Deus, olhando para essa situação, vai mandar muitas pragas sobre a vida do faraó para que libertasse a esposa de Abraão. E Abraão vai sair de lá com muitas riquezas. Abraão vai sair do Egito com muitas riquezas e vai retornar para a sua terra. Ele vai fazer um êxodo. Então vocês percebem que o primeiro êxodo da Bíblia não é nem no livro do Êxodo. O primeiro êxodo já está lá no livro de Gênesis, quando o próprio Abraão, num período de fome, desce ao Egito, lá a sua esposa é levada para a corte do faraó, Deus envia pragas sobre o faraó, sobre a sua família e sobre a nação. Deus tira Abraão e a sua esposa de lá com muitas riquezas e Abraão vai fazer um êxodo voltando para a sua terra. Nós temos aqui o primeiro êxodo da Bíblia, que é uma figura que vai acontecer depois com o povo que vai se tornar descendente de Abraão. Só que Deus anuncia nesse período para Abraão que a sua descendência um dia também seria peregrina, né, em uma terra estrangeira, e a sua descendência também seria escravizada. Então, Deus diz, olha, a sua descendência vai ficar numa nação estrangeira durante 400 anos, tá? Gravem esse número porque ele é profético. 400 anos em terra estrangeira. Porém, Deus anuncia a Abraão, depois de 400 anos, eu vou tirar a sua nação, o seu povo, a sua descendência dessa terra estrangeira, e eles vão sair de lá com muitas riquezas. Veja que Deus anunciou a Abraão o que ele iria fazer com o povo, mesmo antes do povo ter sido gerado, porque nesse momento o povo ainda nem tinha sido gerado. Mas Deus já anunciou antes. Por isso que eu gosto de Isaías, quando diz que o nosso Deus, ele é um Deus que, desde o princípio, ele anuncia o que vai fazer no fim. Deus vem anunciando de antemão. Então, olha só que interessante. Gravem essa primeira porção. Deus chama Abraão, anuncia que a sua descendência seria estrangeira, peregrina em terra estrangeira, e você vê que isso vai acontecer, né? Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem os 12 filhos, dentre eles José, que é vendido pelos seus irmãos por 30 moedas de prata, e ele vai se tornar depois um braço, né, a mão direita do faraó, o segundo maior sobre o Egito. Tá? Essa história é uma tipologia que aponta para Cristo, porque Cristo também é vendido pelos seus irmãos por 30 moedas de prata e tudo mais. Ali nós temos uma tipologia muito grande, né? Mas, como o objetivo não é esse, eu vou deixar essa tipologia para um outro dia, tá? Então, quando você olha para o faraó, esse faraó, dos dias de José, ele morre. E se levanta um faraó que não conheceu José. E nos dias de José, toda a descendência de Israel, de Jacó, desceu ao Egito por causa de uma grande fome, assim como Abraão. Tá? E agora, quando morre José, morre o faraó, se levanta outra dinastia, outro faraó, o que acontece com aquele povo? Escravizado. Exatamente, o povo vai ser escravizado, né? A descendência se torna escrava em terra estrangeira, assim como Deus havia anunciado a Abraão. E o povo vai ficar 400 anos, né? Lembrando que esse número, 400 anos,
a gente tem que olhar para a cronologia dos eventos bíblicos, porque o povo não foi escravo durante os 400 anos, sim, mais o final desse período, tá? Mas isso a gente aborda em outra aula que eu tenho lá no canal Graça e Conhecimento, tá? Mas se cumpre os 400 anos. Olha que interessante isso. Esses 400 anos, quando você faz os cálculos matemáticos, você vai ver que esses 400 anos que o povo ficou peregrino em terra estrangeira, ele também aponta para 6.000 anos, tá? Mas isso é uma coisa que eu vou apresentar para vocês um outro dia, tá? Não quero colocar tanta coisa, senão talvez a gente se perde. Agora, qual que é a primeira tipologia aqui que eu quero apresentar para vocês? Nós vamos dividir essa aula em 4 partes. A primeira delas que eu quero apresentar para vocês. Esse período que o povo foi para o Egito e se tornou escravo, né, ele aponta para a queda do homem lá no princípio em Adão. Quando Adão, ele desobedece a Deus, o pecado entra no mundo, e o que acontece quando alguém peca? A Bíblia diz que quando alguém peca, se torna escravo do pecado. Né? Quando o homem pecou, ele se tornou escravo daquele que o subjugou, de Satanás. Então você percebe que é como se a descendência de Abraão, aqui no Êxodo, é uma figura da descendência de Adão durante os 6.000 anos. E o faraó, ele é uma figura de Satanás, que hoje ele domina o mundo jaz no maligno. Então é como se quando a gente falasse do Egito, o Egito ele é um símbolo do mundo hoje, no qual as pessoas são escravas. Então, aquele povo que se tornou escravo, ele é uma figura das pessoas que são escravizadas pelo pecado no mundo hoje, que jaz no reino das trevas. Até aqui vocês conseguem ver um paralelo? É como se o Egito ele fosse uma sombra, cuja realidade está apontando para a humanidade, né, para o mundo que hoje jaz em trevas, jaz no maligno. E o povo de Deus que se tornou escravo no Egito, ele aponta para a humanidade, os descendentes de Abraão que se tornaram escravos por causa do pecado. Essa é a primeira figura que eu quero mostrar para vocês, a primeira condição. Entender essa parte, agora eu quero entrar na segunda etapa dessa aula. Por quê? Num segundo momento, vocês vão perceber o seguinte, gente. E Deus, ele vai fazer promessas de que, lá Abraão ainda, Deus faz promessas que ele libertaria o povo quando se completassem os 400 anos. Né? Lembra da promessa feita a Abraão? O seu povo, a sua descendência será estrangeira e se tornará escrava em uma nação estrangeira, mas depois da 4ª geração, depois de 400 anos, Deus tiraria eles com mão poderosa e não só tiraria com mão poderosa, mas eles sairiam com muita riqueza. Quando está se completando esse período de 400 anos, a 4ª geração, você vai ver que agora Deus ele vai fazer com que nasça um libertador. E olha que interessante, gente, gravem esses paralelos, porque vocês vão ver como isso está muito conectado com Jesus, tá? Mas vamos começar contando então a história de Moisés. O povo começou a se multiplicar, né? O povo aqui começou a se multiplicar grandemente, e o faraó, ele vai começar a oprimir o povo, e o povo começa a clamar a Deus, tá? O que acontece nos dias de Moisés? Deus vai enviar um libertador e vai nascer Moisés. Só que nesses dias, o que o faraó vai fazer? Quem lembra o que o faraó começou a fazer nos dias de Moisés com as crianças? Matar, igual no tempo de Jesus. Uhum. A Mila já fez a conexão. Vocês perceberam? Quando Moisés nasceu, Deus estava enviando aquele que seria o libertador de Israel. O que o faraó fez? O faraó começou a matar crianças jogando no Nilo. No Nilo. Mas aprove a Deus dar uma libertação. Agora, olha que interessante. Não é o mesmo que aconteceu nos dias de Jesus, quando Deus vai enviar o seu filho, o libertador, não só de um povo, mas de todos os povos, de todas as tribos, línguas e nações. O que Satanás, que era a figura do faraó, ele vai fazer?
por meio de Herodes, por meio dos seus liderados, né? Assim podemos dizer, ele vai começar a perseguir e matar crianças com menos de 2 anos, da mesma Meninos. forma que aconteceu no Êxodo, os meninos. Matar os meninos. Meninos, exatamente. Lá no Êxodo, o faraó mandou matar meninos abaixo de 2 anos. Você vê que agora Herodes vai mandar matar os meninos abaixo de 2 anos também, tá? E o que acontece? Olha que interessante. Lá, a mãe de Moisés não coloca Moisés em um cestinho, em um cestinho calafetado de betume, nas águas, e Moisés vai parar na corte do faraó, né? Vai ser levado pelas águas, inclusive o nome Moisés significa das águas, né? Ele vai ser levado até a filha do faraó, no Egito. E vocês percebem que quando Jesus nasce, José, instruído pelo anjo Gabriel, ele também vai descer ao Egito com Jesus? Olha só, Moisés no Egito, Jesus no Egito também. E aí, quando eles estão com uma certa idade, agora o anjo aparece e manda que trouxessem Jesus de volta do Egito, né? Por quê? Porque Jesus tinha que voltar para a terra para se tornar o libertador. Por isso que é escrito acerca de Jesus, né? O meu filho eu chamei do Egito. Né? Só que isso aconteceu lá no Êxodo, quando Israel foi trazido de volta do Egito. Só que essa aplicação vai ser feita no Novo Testamento, se falando de Jesus, que Jesus vai ser trazido de volta do Egito quando ele era ainda novo. Tá? Só que, a partir de então, nós vamos ver agora uma figura de Moisés apontando para Jesus. E olha que figura importante esta. Porque Moisés, quando ele chega ali numa faixa de idade de 80 anos, Deus vai aparecer para Moisés em uma sarça. Depois eu vou contar a história de Moisés separando em 3 períodos de 40 anos, tá? 40 anos no Egito, como príncipe do Egito, né, na corte do faraó, 40 anos no deserto, andando depois que ele matou aquele egípcio, ele foge, ele passa 40 anos no deserto, e depois ele passa mais 40 anos, quando ele liberta o povo do Egito, mais 40 anos no deserto de novo, tá? Ou seja, um total de 120 anos. Alguém lembra de como esses números são proféticos? O número 40, o número 120... Esses números não estão ali por um acaso, gente, tá? Mas eu falo disso depois, no final da aula, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Quando Moisés tinha 80 anos, e esse número não é por um acaso, vocês vão ver isso no final da aula, Deus vai aparecer para Moisés em uma sarça, tá? E essa figura é a mesma figura que aparece lá em Apocalipse, quando Jesus aparece no meio dos 7 castiçais. É uma sarça também. Tá? Olha que interessante, eu não vou mostrar isso, acho que numa imagem, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Percebeu que é o formato de uma árvore, um tronco com seus galhos? Da mesma forma como o anjo do Senhor apareceu para Moisés na sarça, e Moisés caiu ali na frente da sarça, você vai ver que João, ele vê Jesus, o Filho do Homem, entre os 7 castiçais, e João também cai. É o mesmo chamado, tá? Mas isso é uma figura que eu falo também numa outra aula para vocês. O que eu quero mostrar, destacar aqui é Deus, ele estava chamando Moisés, e Deus vai ungir Moisés com poder. Quem pode me dizer, só para ver se vocês estão ligadas na história, assim, ninguém está cansada com a aula, tá? Porque a gente está começando. Quem pode me dizer os sinais que Deus vai dar para Moisés quando aparece ali na sarça, o anjo do Senhor? E só para vocês saberem, para quem não sabe, o anjo do Senhor no Velho Testamento, na maioria das vezes que aparece esse título anjo do Senhor, era uma teofania do próprio Jesus aparecendo para o povo, antes da sua encarnação, tá? Então aqui o anjo do Senhor é o próprio Cristo aparecendo para Moisés, tá? Mas, vamos lá, ó. Quem sabe quais foram os sinais, o poder que Deus deu para Moisés operar ali quando ele se apresentasse ao povo e ao faraó, ali enquanto estava na sarça? São 3, para ajudar vocês. Quem pode me dizer? Eu sei, eu posso. Então, vai lá, primeiro, não sei se está certo, faz muito tempo que eu não estudo.
O primeiro ele falou para ele botar a mão dentro da camisa dele, né? E aí saiu com lepra, né? O segundo foi com bastão para ele jogar e se transformou em serpente. Cobra. Uhum. E o terceiro, peraí, eu esqueci. Não foi bater na pedra e tirar água com o bastão? Não, isso foi depois. O terceiro foi derramar água sobre o chão e ele se tornaria em sangue. Então, assim, ó, se vocês prestarem atenção, o que estava acontecendo ali naquela sarça ardente? Deus estava ungindo Moisés com o Espírito Santo, com poder, para que ele fizesse sinais e prodígios no meio do seu povo e depois diante do faraó. Olha que interessante, não é como se, quando você olha para os dias de Jesus, quando chega aqui nos dias de Jesus, você vai ver a mesma coisa. Deus, isso está lá em Atos 10:48, Deus ungindo Jesus com o Espírito Santo e com poder, para que ele andasse no meio do povo, fazendo sinais, milagres, prodígios, e pondo em liberdade aqueles que estavam cativos, oprimidos de Satanás. Não é a mesma coisa que aconteceu com Moisés? Agora vai acontecer com Jesus? Vai ser ungido com poder para fazer sinais, prodígios, milagres, inclusive pôr em liberdade aqueles que estão cativos. Agora, olha que interessante. Aqui existe uma pequena diferença no objetivo, né, de cada sinal, mas ainda assim vocês vão ver. Moisés, ele vai fazer sinais como profeta, manifestações de poder, ele toca na água e a água se transforma em sangue, né? Jesus, vocês não vêm fazendo coisa semelhante, embora o objetivo fosse diferente. Jesus, ele pega as metretas de água lá e ele não transforma em vinho. E o vinho também é um símbolo de sangue, né? Mas em outro sentido aqui. Mas você vê que, da mesma forma como Moisés fez um monte de sinais, Jesus também fez, e foram inúmeros, né? Só que Moisés, ele vai profetizar, isso está lá em Deuteronômios, Moisés, ele vai profetizar dizendo o seguinte, e gravem essa profecia porque ela é muito importante. Moisés vai dizer assim, ó, que Deus levantaria outro profeta igual a ele, igual a Moisés. E aí Moisés diz, quando Deus levantar esse outro profeta igual a mim, a ele vocês devem ouvir. Então, o que o povo de Israel tinha na primeira aliança? Moisés, que era a lei, né? Era Moisés, então o povo dava ouvido a Moisés, mas Moisés, ele anunciou que viria outro igual a ele, que faria sinais, prodígios, e Moisés diz, quando esse outro for levantado por Deus, a ele vocês devem ouvir. E vocês veem que, olha que interessante, nos dias de Jesus, quando Jesus vai ser batizado nas águas, antes de Jesus aparecer, quem se levanta para preceder Jesus? João Batista, isso aí. Exatamente. E o que as pessoas que iam ter com João perguntavam para João, João, tu és o Cristo que haveria de vir? Tu és o Elias que haveria de vir? Aí João, não, eu não sou. Aí eles perguntavam, tu é o profeta? Eles não estavam perguntando para João, tu é mais um profeta. Eles estavam perguntando se João Batista era o profeta que Moisés disse lá em Deuteronômios. Deus vai levantar outro profeta, não é vários profetas, mas outro profeta igual a mim, que vai fazer sinais, prodígios, e vai dar uma lei também, né? Assim como Moisés deu a lei, vocês veem Jesus dando a lei, assim como Moisés sela uma aliança, Jesus vai selar uma aliança e tudo mais. As pessoas estavam perguntando para João, tu é o profeta? Que profeta? Aquele que Moisés anunciou. Entenderam? E João diz, não, eu não sou aquele profeta, né? Mas daqui a pouco Jesus vem e João batiza e ele diz, esse é aquele que vocês estavam esperando, né? Agora, então, o que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro momento é que Deus vai levantar um libertador lá no Êxodo, que é Moisés. Assim como esse libertador estava apontando para Cristo, o libertador. Moisés é a sombra. Cristo vai ser a realidade do grande êxodo, né,
que não se trata de apenas um povo, que não se trata apenas de algumas pessoas, mas do mundo inteiro sendo chamado para fora do Egito, para serem libertos da escravidão. Estão entendendo a figura até agora? Uhum. Então vamos lá, olha que interessante. Como que vai se dar esse processo inicial de libertação? E olhem o paralelo, gente, vocês vão entender como tudo foi tão perfeito da parte de Deus. Quando Deus envia Moisés agora, fazendo sinais no meio do seu povo, Deus vai fazer muitos sinais, muitas pragas, e ali você vê os sinais diante do povo e os sinais diante do faraó, né? Para ser mais específico, 10 pragas diante do faraó. E na última praga, depois de um tempo profetizando diante do faraó, tá? Não estranharia nada se esse período não fosse de 3 anos de ministério, como foi com Jesus, mas a Bíblia não fala, então a gente também não pode ficar colocando aqui nada que a Bíblia não afirme. Depois disto, vocês vão ver que na última praga, Deus, ele vai fazer uma coisa que é muito interessante. Ele vai mandar o povo sacrificar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, né? Nos umbrais da porta, porque naquele dia Deus passaria em juízo. E todo aquele que tivesse o sangue do cordeiro, essa pessoa, ela seria salva. Por quê? Porque Deus passaria por cima daquela casa. E daí surge o termo Páscoa, que é passar por cima. Entenderam? E olha que interessante, Deus ele vai dizer para o povo, a partir de agora, esse vos será o primeiro dia do ano, principal. Né? E Deus diz assim, ó, vocês vão separar um cordeiro por 4 dias, no dia 14 de cada mês vocês vão sacrificar e vai ser a Páscoa ao Senhor. E Deus vai mandar eles guardarem como um estatuto perpétuo. Todo ano eles deveriam celebrar isso, lembrando como Deus os libertou do Egito. Né? E olha que interessante, gravem essas informações porque vocês vão ver como isso é importante demais, tá? Então, naquela noite, Moisés sacrifica um cordeiro, passa o sangue nos umbrais, Deus passa sobre o Egito, e agora Moisés vai sair do Egito. E esse termo, a saída do Egito, é a palavra êxodo, né? Sair, êxodo, né? Eles saíram do Egito, tá? E o que acontece nesse momento? O povo leva pães asmos junto com ele. Aí vem a segunda festa, né? Páscoa e pães asmos. O povo leva pães asmos e eles saem do Egito. E quando eles estão saindo do Egito, olha só que interessante, eles vão ter que atravessar o Mar Vermelho, porque o faraó persegue o povo nesse momento. Então Deus ele vai fazer um milagre fantástico, que é abrir as águas do Mar Vermelho, tá? E isso é interessante, porque nós já vamos ler mais uma passagem. Eu li uma, eu vou ler mais uma passagem daqui a pouquinho com vocês, tá? O que aconteceu aqui? O povo atravessou a seco. E olha que interessante isso, tá? Porque o texto que a gente leu em 1 Coríntios 10, no início dessa aula, vocês lembram o que Paulo falou? Que o povo lá foi batizado na nuvem, né? No fogo ali, em Moisés e nas águas. Está lá em 1 Coríntios 10, o povo foi batizado na nuvem, nas águas e em Moisés, né? Foi nesse momento, ó, o povo atravessou as águas. Ele entrou de um lado e saiu do outro lado, tá? E, de repente, eles vão chegar aqui no Monte Sinai. E Deus vai dizer o seguinte, né? Se consagrem por 3 dias. Gente, se consagrem por 3 dias. E ao terceiro dia, Deus diz assim, ó, eu vou descer sobre o Monte Sinai. E quando eu descer sobre o Monte Sinai, eu vou entrar em aliança com vocês. Nesse momento, o que aconteceu? Moisés desce, propõe para o povo se consagra durante 3 dias, e Moisés vai fazer uma aliança com o povo. O que aconteceu? Moisés sacrifica um animal, ele ergue um altar, sacrifica um animal, pega o sangue daquele animal, asperge sobre todo o povo, e Moisés, no terceiro dia, leva o povo para se encontrar com Deus no Monte Sinai. Como é que Deus desceu sobre o Monte Sinai? A Bíblia diz que
desceu um monte de nuvens, densas trevas, e Deus estava no meio daquela nuvem, e saíam raios, relâmpagos, colunas de fogo e de fumaça naquele lugar, e o monte estremecia, e o povo ficou com medo daquela situação, ao ponto que o autor de Hebreus, eu não lembro se é no capítulo 12 de Hebreus, a gente pode ler depois, o autor de Hebreus vai dizer assim, ó, que era um espetáculo tão terrível que até Moisés ficou com medo disso. E o povo com medo se escondeu e disse, Moisés, fala você com Deus, e tudo que Deus te falar, a gente vai te ouvir, mas a gente não quer ouvir Deus porque a gente está com medo, tá? E olha que interessante, tá? Eu vou até ler essa passagem para vocês, eu acho que ela está em Hebreus 12, vamos ver se a gente acha aqui. Só para vocês entenderem como o próprio autor, a Bíblia vai demonstrando isso para nós, tá? Lu, você ergueu a mão, quer falar alguma coisa enquanto eu acho a Bíblia aqui? Então, sombras e realidade. Então, exatamente o que aconteceu ali, que Deus chegou nas montanhas, que o povo ficou com medo, é a mesma coisa que vai acontecer também no Apocalipse. Porque as pessoas, se elas não vão estar preparadas, cheias da palavra, elas vão se esconder para a glória de Deus, vão se esconder nos montes, é isso que está escrito. Então, isso é também sombras e realidades sobre o que está acontecendo ali, vai acontecer exatamente no Apocalipse, no final, quando Deus vai vir e com toda a sua glória, as pessoas vão ficar com medo e vão se esconder. Não é isso? Lu, tá certíssimo. Na verdade, o Êxodo, ele tem duas figuras. A primeira figura é a que eu estou tratando hoje com vocês. Ela vai apontar, o Êxodo vai apontar para os 2000 anos que a gente está vivendo. E vocês vão entender isso daqui a pouco. A figura que a Lu acabou de falar para vocês, eu chamo de o último Êxodo, porque vai acontecer no livro do Apocalipse de novo. As mesmas pragas do Egito, vocês vão ver lá no livro do Apocalipse. A mesma coisa do povo saindo para o deserto, vocês vão ver lá em Apocalipse, a mulher sendo levada para o deserto. Então, sim, existe um aspecto do Êxodo que vai voltar a acontecer no livro do Apocalipse. E quem sabe, numa outra aula, a gente pode abordar isso para não confundir. Mas a Luta abordou uma questão muito importante também, tá? Mas olha só, eu quero só ler para vocês o relato de Hebreus acerca do que aconteceu lá no Sinai. Olha só o que é dito aqui, ó. Ora, vocês não têm chegado a um fogo palpável e ardente, à escuridão, às trevas e à tempestade, e ao clamor de trombetas, ao som de palavras tais que quantos a ouviram suplicavam que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Tá? O que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está descrevendo o que aconteceu lá no Sinai, né? Que o povo chegou a um monte palpável de fogo ardente, de escuridão, de trevas, de tempestade, com sons de trombeta, né? E ele vai dizer aqui, ó, até um animal se tocar o monte será apedrejado, foi o que foi dito lá, né? Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que até Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas daqui a pouco eu volto a ler do versículo 22 em diante, tá? Que eu quero que vocês prestem atenção é isso aqui, ó. Vamos voltar para o nosso mapa, que agora eu vou mostrar outra realidade para vocês. Vocês lembram que no dia 14 o povo saiu do Egito? Se vocês contarem o período que o povo chegou até o Sinai, você tem por volta de 47 dias. 3 dias depois, Deus desce sobre o monte. Que dia a gente está aqui? Quem lembra de quantos dias deu desde a Páscoa até a chegada no Monte Sinai, quando Deus desce com colunas de fogo sobre o Monte Sinai? 50. 50. Eu até coloquei aqui para ajudar. Ó. 50 dias. Aí eu vou perguntar para vocês, tá? 54. Quando a gente olha para Jesus, olha, gravem essas informações, porque agora eu vou falar de Jesus. Vocês percebem que aqui Moisés sacrificou um cordeiro. O que João Batista falou acerca de Jesus? Lá vem o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Que dia que Jesus foi sacrificado? Páscoa.
Exatamente, no dia 14, numa Páscoa. O seu sangue foi derramado para selar também, como um sinal para nos selar. O que acontece a partir da morte e ressurreição de Jesus? O povo vai começar a ser liberto, não mais do Egito, mas do mundo, né? Então vocês veem agora que Cristo vai ser chamado de o nosso Cordeiro Pascual, e Paulo vai dizer que Cristo também vai ser chamado de a nossa festa dos pães ázimos, né? Por isso ele vai dizer, Cristo morreu por nós, sendo o nosso Cordeiro Pascual, por isso tiremos o fermento do pecado, né? Então, agora, olha que interessante, assim como o povo foi batizado em Moisés, na coluna de fogo e nas águas, quando o mar se abriu, você vê que agora o povo de Cristo também vai ser chamado a ser batizado nas águas, onde você entra de um lado, sai do outro, porque é um símbolo do batismo, de morte e ressurreição, de quando você morre e ressuscita para as coisas de Deus. Só que, olha o que é mais tremendo. Depois que Jesus morre no dia 14, o que acontece com o povo 50 dias depois? Não mais no Monte Sinai, mas no Monte Sião. É o Espírito Santo, Espírito Santo que desce, né, sobre a terra, não é isso? Não. Exatamente. É isso. Pentecostes. O primeiro Pentecostes, só para vocês saberem, se deu lá no Monte Sinai, com Moisés. Exatamente o que a Lu falou. O primeiro Pentecostes da Bíblia, ele se dá lá no Monte Sinai. 50 dias depois que Moisés celebra a primeira Páscoa, ele chega no Monte Sinai, 50 dias depois, Deus desce com colunas de fogo. E olha o que é interessante, junto com o povo que saiu do Egito, saíram também egípcios, saíram estrangeiros, né? E existe uma tradição que diz que esses estrangeiros falavam outras línguas, e quando Deus falava no monte, né, havia sons de trombetas, raios e relâmpagos, cada um entendia na sua língua. Gente, isso não parece um paralelo do que vai acontecer agora no Pentecostes, não mais do Sinai, mas do Monte Sião, aonde ali tem muitas nações reunidas e o Espírito Santo também desce sobre esse lugar. Também tem coluna de fogo, mas agora são línguas repartidas de fogo pousando sobre cada pessoa. Só que diferente do Sinai, onde foi selada a primeira aliança, aqui no Monte Sião está sendo selada uma nova aliança. No Sinai, você vai perceber que a lei, por causa da dureza do coração, ela vai parar em 2 tábuas de pedra, né? Os 10 mandamentos vão parar em 2 tábuas de pedra. Na nova aliança, no Monte Sião, a lei vai parar onde, gente? Aonde? Eu não entendi. Coração, né, não? Obrigado, Mente e coração. É isso. no coração. Por isso que vocês veem que já em Provérbios, já em Salmos, no Velho Testamento, vinha sendo escrito que a lei de Deus ela deveria ser atada em nosso dedo, escrito nas tábuas do coração. Por quê? Porque a intenção de Deus sempre foi que a lei fosse parar no coração do povo, mas por causa da dureza do coração do povo, a lei foi parar em 2 tábuas de pedra. Né? Lembra das coisas que Deus fala a esse povo lá no Monte Sinai? Se hoje vocês me obedecerem, vocês serão para mim um povo sacerdotal, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva para mim. Não é a mesma coisa que Pedro vai falar agora para a igreja? Vós sois a nação santa, o povo escolhido, o reino sacerdotal da parte de Deus, o qual Deus escolheu? Perceberam que a primeira aliança ela era uma sombra, cujo Deus estava mostrando a realidade que ele cumpriria quando Cristo, que era o verdadeiro mediador, viria selar uma aliança. E essa lei, olha só que interessante, eu falei isso para vocês numa aula anterior. O dedo de Deus, o que ele representa? Eu falei para vocês, vamos ver se alguém lembra. O dedo de Deus é uma figura que aponta para quem? Pro céu. Para o Espírito Santo. Falei Espírito por falar, eu falei Santo. direto pro céu. Exato, é que eu apontei para cima, né? O dedo de Deus, ele é um símbolo que aponta para o Espírito Santo. Lembra quando Jesus está expulsando demônios e as pessoas dizem, é por Beelzebul que Jesus expulsa demônios? E Jesus diz, olha,
Se eu expulso demônios, então é chegado ele diz assim, ó, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Logo em seguida, Jesus diz assim, ó, vocês que estão dizendo que eu expulso por Beelzebu, ele diz assim, ó, cuidado para não pecarem contra o Espírito Santo. Jesus estava fazendo uma conexão que expulsar pelo dedo de Deus é um símbolo que aponta para o Espírito Santo. Por quê? Lembra quem escreveu lá na parede, em Daniel, lá para Belsazar, Mene, Mene, Tekel e Parsim, um dedo, uma mão escrevendo? Era o Espírito Santo trazendo juízo. Quem que vocês acham que foi o dedo que escreveu as leis nas 2 tábuas, os 10 mandamentos? Quem que estava escrevendo ali? O dedo de Deus, é o Espírito Santo. Vocês acham que quem escreve a lei de Deus na nossa mente e no nosso coração? O Espírito Santo. Entende? Essa era a lei que Deus, a profecia que Deus deu lá em Ezequiel, lá em Jeremias, dizendo, né, que ele tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne e ele derramaria sobre nós o seu espírito, né? Entende? Deus estava anunciando. Deus estava dizendo assim, ó, que ele faria uma nova aliança em Jeremias, né, uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E essa nova aliança, você vê que inclui a gente. Isso faz parte do mistério de Cristo, que um dia a gente vai estudar também, tá? Mas o que eu quero que vocês se apeguem aqui é ao detalhe. Perceberam que Deus estava levando o povo depois da Páscoa no Êxodo, e 50 dias depois Deus vai selar uma aliança com o povo no Monte Sinai, e a lei vai parar em 2 tábuas de pedra. E nessa primeira aliança, o que acontece depois que o povo sela a aliança? Quem lembra de um fato que aconteceu? Depois que o povo selou a aliança, Moisés sobe o Monte Sinai, fica 40 dias, e o povo começa a apostatar, dizendo, o que é feito desse homem? Pode ser que ele morreu, pode ser que ele não volte mais. Vamos fazer para nós um Deus que vai à frente da gente? E o povo faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desce, o que aconteceu naquele evento? Cerca de 3.000 pessoas morreram, foram mortas, foram passadas a espada. Tá? E aqui tem uma figura que um dia eu vou contar para vocês sobre a vinda de Cristo, mas hoje eu quero que vocês se apeguem a esse número. 3.000 pessoas foram mortas. Depois do Monte Sinai, de ter sido selada a aliança, as tábuas terem sido escritas em tábuas de pedra, né? A lei de Deus ir parar em tábuas de pedra. O que aconteceu aqui depois do Monte Sinai? Um evento muito triste. Cerca de 3.000 pessoas morreram, né? O povo teve medo de Deus, a lei foi parar em tábuas de pedra, 3.000 pessoas são mortas por causa da idolatria. Agora, vamos olhar para o que aconteceu no Monte Sião. O que aconteceu no Monte Sião? Deus desceu com línguas repartidas de fogo. A lei vai ser escrita nas tábuas do coração do povo. Agora o Espírito Santo vai fazer morada. E o que acontece na primeira pregação de Pedro? Quem lembra? Quantas pessoas? As pessoas se convertem. Quantas? 3.000? 3.000. 3.000 pessoas. Que coisa linda, gente. Cerca de 3.000 pessoas são salvas com o derramar do Espírito Santo. Olha só a diferença. Por que a Bíblia diz assim, ó, que a lei mata, mas o Espírito vivifica? Perceberam que a lei não tinha o poder de gerar a vida, mas o Espírito Santo que estava sendo derramado, sim, esse tinha o poder de gerar a vida sobre as pessoas? Tá? Assim, ó, agora eu vou dar uma de pentecostal. Até me arrepiei aqui, ó. Eu também, tô emocionada. Como é lindo, gente. Assim, ó, isso é tremendo demais, gente, tá? A gente teve 1 hora de aula até agora, tá? Eu falei das 2 primeiras partes. Agora eu vou partir para a segunda parte dessa aula. A Leia tem uma pergunta, pastor. Pode fazer. Aqui não apareceu para mim aqui a mãozinha, mas pode fazer. Sim, aqui, ó. Pode fazer. Tá, Leia? Irmão, eu tenho uma pergunta que para a maioria das meninas, bom, isso não, elas já conhecem a resposta, mas eu sou noviça aqui, eu estou aprendendo, estou aqui para aprender, e eu tenho uma pergunta que me confunde muito a cabeça. Tipo, falamos muito sobre o Espírito Santo de Deus. Então, às vezes me pergunto, Espírito Santo é o enviado de Deus ou é o próprio Deus? Me confunde muito a cabeça isso. Eu sei que o Espírito Santo vem de Deus, mas
não é o mesmo, na verdade, mas eu não sei definir, na verdade. Eu queria que o senhor me ajudasse. Também não, Leia, ó. Eu já tenho 5 anos, eu fico sempre Jesus, Deus, Espírito Santo. Eu estou muito perdida em relação a isso, porque eu sei que o também. Espírito Santo de Deus a gente sabe, né, que é o nosso Criador. O Espírito Santo é como se fosse um braço direito, ou é o próprio Deus? Me ajude, por favor. Ai, que bom. Tá bom. Eu vou entender Gente, também. tá bom. Depois, futuramente, a gente pode traçar uma aula, uma série ali de 3 ou 4 vídeos para também falar sobre esse assunto. É uma abordagem também, até eu propus já para Mila que uma hora a gente pode falar sobre o Espírito Santo. Só que sobre o Espírito Santo o assunto é tão vasto, ele tem tanta coisa para ser tratado que assim, ó, a gente teria que pegar 4 aulas para cada parte do assunto do Espírito Santo. Ou seja, daria quase 1 ano de estudo só sobre esse assunto, de tanta coisa que tem. Porque a gente pode falar sobre dons ministeriais, dons espirituais, sobre o fruto do Espírito Santo, sobre as tipologias da Bíblia sobre o Espírito Santo. Tem muita coisa, tá? Mas, para resumir a pergunta da Leia, hoje existem diferentes linhas de ensino, tá? Acerca de quem é o Espírito Santo. Algumas pessoas vão falar que o Espírito Santo ele não é um ser pessoal, mas ele é apenas uma emanação do próprio Deus, entende? E esse assunto, eu diria assim, que a gente deveria gastar um tempo lendo a Bíblia para me mostrar para vocês, porque, particularmente, como eu entendo quando a gente lê a Bíblia, e lembrando que esse assunto ele não é tão simples como muitos pregadores querem fazer parecer, tá? Quando a gente lê a Bíblia, você vê que a primeira pessoa a ser apresentada na Bíblia é o próprio Pai, próprio Deus, né? Deus como sendo o Pai, o Criador de todas as coisas, onde nele tudo existe. Mas você vai ver que o próprio Deus, ele vai enviar Cristo, seu Filho, e não como sendo um Deus menor, como algumas pessoas ensinam, mas pelo contrário, Cristo, ele é Deus, a Bíblia vai ter vários textos mostrando que Cristo é Deus, igual ao Pai. E ele tem todos os atributos, os mesmos atributos que o Pai tem: onipresença, onisciência, onipotência, todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem também. Ou seja, são iguais, não é um Deus maior e um Deus menor, como algumas seitas, algumas heresias ensinam. E aqui entra daí a questão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, existem diferentes doutrinas, algumas vão dizer que o Espírito Santo ele é uma emanação do Pai e do Filho, como se ele só unisse os dois, né? Alguns vão dizer que existe só um Deus, só Deus é Deus, o Filho é menor e o Espírito Santo é uma emanação, mas, ao meu ver, a visão mais, como é que eu posso dizer para vocês? A visão mais coerente à luz da Bíblia para mim é que nós vamos ter assim, ó, um único Deus na Bíblia. Mas vocês vão ver que os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vão ser tratados como Deus. É uma expressão de um Deus trino, entende? É um único Deus, os três são um, são unidos, mas eles também são 3 seres distintos. E aí entra muitas vezes a dificuldade da gente compreender, tá? Eu vou usar um exemplo, tá? Quando a gente... Eu vejo muitas pessoas usando o exemplo do Sol, tá? Você tem lá longe... Do ovo. Oi? Do ovo. Do ovo, essa é boa também, né? A do ovo, geralmente, o pessoal usa para dizer assim, ó, que quando você olha para o ovo, ele é um só, mas você pode dividir. Tem a casca, tem a gema e tem a clara, né? São 3, os 3 são um. Né? É um exemplo bem simplório, mas não deixa de ser, né? Mas assim, tem gente que fala do Sol. Por exemplo, existe o astro, o local, lá longe, mas você tem o raio de luz que chega até nós, tá? E que ilumina todas as coisas, e você tem também o calor que você sente quando ele toca a sua pele. Vocês já perceberam? É como se o sol fosse o próprio Deus, a luz que emana dele, o próprio Jesus, que é a luz do mundo, que ilumina a gente. E o calor é o Espírito Santo que nos aquece, que está em nós, entende? Mas quando vocês olham, é um só, mas que se manifesta de 3 formas distintas, tá?
Particularmente, como é que eu vejo? Eu vejo os três sendo um, mas também sendo três, porque vocês veem características diferentes nos três, tá? E o Espírito Santo, biblicamente, ele é descrito como um ser pessoal e mais, que tem também sentimentos. Perceberam que sim. Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele trata como uma pessoa com sentimentos. E ele diz: se vocês pecarem contra o Pai, tem perdão. Se pecarem contra mim, tem perdão. Mas se pecar contra o Espírito Santo, né, não tem perdão. Quando fala do Espírito Santo, você vê que Paulo vai dizer assim, ó, que a graça de Deus, o amor, não, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, ele usa a expressão dos três. Uhum. Vocês percebem que em vários lugares vocês vão ver assim, ó, que está falando de três seres, e existem muitos textos, eu estou citando alguns de cabeça aqui. É dito que o Espírito Santo ele sente ciúmes da gente, percebeu? Né? Por quê? Está mostrando que ele tem sentimentos e que ele anda, é um ser pessoal que está conosco, tá? Então, na Bíblia, vocês vão ver que o Espírito Santo ele é tratado como um, igual ao Pai e ao Filho, tá? Mas também distinto no que diz respeito a sentimentos. Então, existe um mistério que muitas pessoas vão chamar de mistério da Trindade, tá? Eu, particularmente, creio dessa forma também, aonde você vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo relatados. Tanto que, assim, ó, vocês lembram que a gente falou na semana passada sobre Adão e Eva, apontando para Cristo e a igreja? E lá estava escrito assim, ó, por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher. E aí Paulo diz, mas eu não estou falando do marido e a mulher, mas eu me refiro a Cristo e a igreja desse mistério. Percebeu que é como se Cristo tivesse deixado pai e mãe e descido para contrair uma aliança com a igreja? Eu pergunto, a gente sabe que Cristo é o homem, que a igreja é a mulher nessa tipologia. Agora, quem era o pai e mãe? Estava falando do Pai, que é Deus, e do Espírito Santo. Tanto que o Espírito Santo, a palavra Espírito Santo, que é Ruach Kadosh, ela está no feminino. E aqui, eu sempre digo uma coisa, nós estamos falando de sombras e realidades, para ninguém criar uma doutrina dizendo que o Espírito Santo é uma mulher, ou para dizer que o Espírito Santo é Maria, né, e um monte de coisa aqui, tá? Então, não deem asas à imaginação, não fujam da realidade. Estou falando de sombras e realidades. Mas a ideia é essa, sabe? Quando a Bíblia diz assim, ó, que Maria não teve relações com José, mas que o Espírito Santo desceu sobre a Virgem e ela concebeu, é como se o Espírito Santo, que é a figura de uma mulher, né, de uma mãe, ele tivesse usando o corpo de Maria para gerar a Jesus. Por isso que a Bíblia diz, deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa, entende? Mas sim, na Bíblia o Espírito Santo ele sempre é tratado como um ser pessoal. Lembrando que na Bíblia também não existe, no que diz respeito a seres celestiais, a anjos e tudo mais, não existe a questão de sexo. Mas é uma forma tipológica da gente entender. Pai, mãe, filho, entendeu? Não tem sexo mesmo, não. Né, não existe isso, mas como eu disse, são formas da gente compreender, tá? E quando você olha para o próprio Êxodo, você percebe que Deus, ele está no céu, falando com Moisés, ou está no Monte Sinai, mas o povo tinha duas coisas que acompanhava, além de Deus, que estava em cima, o povo tinha duas coisas que acompanhavam o povo aqui embaixo, que era o anjo do Senhor e a coluna de fogo. Perceberam? Deus, a gente sabe quem é. Quem era a coluna de fogo que estava andando junto com Moisés e com todo o povo no Êxodo? Era o Espírito Santo. E o anjo do Senhor, o próprio Cristo. Vocês perceberam todas essas figuras presentes ali? Tá? Então, assim, ó, por isso que eu digo para vocês, tá? O Espírito Santo, ele é um ser pessoal, tá? Antigamente, quando eu era bem novo, uns 14 anos, 12, 13 anos, eu tive acesso a um livro chamado Bom Dia Espírito Santo, né? O pessoal sabe, tem muita gente que hoje meio que critica o autor, né? Por causa do que veio acontecer no decorrer do ministério dele e tudo mais. Mas se tem uma coisa que eu gostei daquele livro, era como muitas vezes ele demonstrava assim um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Sabe, a gente tem o Pai no céu, a gente tem o próprio Jesus, que é onipresente, mas ele também concentra a sua presença na presença de Deus. Lembra que ele subiu e ele está à destra do Pai? Quem é que está junto com a gente aqui hoje?
O Espírito Espírito Santo. que é chamado de o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo, ou também em vários outros títulos, como também o Espírito do Santo, né? O Espírito Santo, tá? Mas, tudo ok para essa pergunta? Se Era vocês que quiserem, a gente pode... tem mãos aqui. A Lu estava Pode primeiro, falar. depois a Tati, depois eu. É muitas Podem falar, perguntas. Cadê a Lu? Sumiu? Então vai, Tati. Não, eu não tenho pergunta, não. Eu tenho uma observação, assim, como que eu Eu tô entendo, aqui, e eu ó. acho que facilita o nosso entendimento. Porque, assim, eu vejo Deus como na época de Moisés, né? Ele não teve aquele acesso direto, e quando ele teve aquele acesso direto, ele ficou meio cego. Enfim, então a gente também não tem, por enquanto, esse acesso direto. A gente tem através de Jesus, certo? Mas Jesus que já desceu e subiu de novo, ele veio fisicamente e esse espírito ficou para a gente ter esse contato, para a gente sentir algo, para a gente estar mais perto do Senhor, ter essa conversa que a gente pode ter direto, mas é como se fosse assim, um anjo, mas um anjo mais poderoso do Senhor. Às vezes eu tenho essa impressão assim, esse contato maior. Não é um anjo, mas a gente sabe que é alguém, essa figura assim, no meu olhar espiritual, eu digo assim, é alguém que a gente pode ter um contato mais especial, sempre um contato direto com Deus. Ele desceu para a gente nessa forma, enquanto Cristo não volta para a gente. Para mim, eu identifico assim, mais ou menos dessa forma. É como no meu olhar é esse. Uhum. É isso mesmo. Vocês Então, eu veem que, posso assim, ó, falar quando você... rapidinho? Já vou te dar a abertura, Lu. Só para vocês entenderem, vocês lembram que a gente estudou sobre os 7 dias da criação, ou quando Adão foi criado? Vocês lembram que na hora de criar, é dito lá, façamos o homem? Uhum. Percebeu que está no Plural. plural? Não, é no plural, não é Deus dizendo assim, ó, vou fazer o homem, ou como se ele estivesse conversando com os anjos. Ele estava conversando com outro igual a ele, ou com outros, tá? Quando a gente lê a Bíblia, você sabe que junto com o Pai, que está falando, tem o verbo, que é a palavra, que é Jesus. O próprio João vai escrever, no princípio era o verbo estava com Deus, e todas as coisas que foram feitas lá no princípio foram feitas para ele e também por meio dele. Ou seja, se Deus estava lá no princípio fazendo o homem, Jesus também estava, porque o João diz, no princípio o verbo estava lá e ele estava fazendo também. Agora, quando você lê Jó, acho que é o capítulo 4, o capítulo 3 ou 4 ali, nos primeiros 3 versículos, é dito assim, ó, o Espírito Santo me fez e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. A palavra sopro ou vento é espírito, é ruá, né? Uhum. Vocês perceberam que é como se o Pai, o Filho e o Espírito eles estivessem ali na criação do homem, lá no princípio? E isso vocês vão ver no decorrer da Bíblia. Por exemplo, quando acontece o evento da Torre de Babel, né? Deus não diz desçamos e confundamos o homem, entenderam? Deus não vai dizer lá em Noé, um pouco antes da Torre de Babel ainda, Noé, né? Dizendo assim, ó, meu espírito não agirá para sempre na vida do homem, porque este se tornou carnal, seus dias serão 120 anos, tá? Gente, o Espírito Santo está presente desde o princípio e sempre sendo abordado como um ser pessoal também, tá? E a gente pode tratar sobre isso. Lu, pode falar. A Mila quer falar, Mila? Não, pode falar, depois eu falo. Fala, talvez, porque eu queria acrescentar com Leia, né? Porque como eu sempre tive também essa dificuldade, porque eu sempre acreditei em Deus antes de da minha conversão, mas eu sempre tive um problema de me dirigir ao Espírito Santo, né? Sempre a Deus, Jesus, sabe? Desde que eu era pequena. Então, assim, como a Leia, né, que ela não compreende, eu já perguntei a Mila, a irmão Tiago, muitas vezes sobre a relação de falar com o Espírito Santo. Eu tento sempre falar, mas eu sempre esqueço, eu falo com Deus, né? Então, para mim também era muito importante saber que era o pecado contra o Espírito Santo, porque quando você é nova convertida ou que você começa,
você fica muito assim, sabe, preocupada, né, de pecar contra o Espírito Santo. Então, eu queria só dar esse acréscimo, pegando o que o irmão Tiago estava falando, sobre o pecado com o Espírito Santo, porque a gente, quando começa, a gente fica com medo de fazer alguma coisa, está pecando contra o Espírito Santo, e depois, com os anos, eu fui, sabe, entendendo que o pecado contra o Espírito Santo são pessoas mesmo que rejeitam Deus, que rejeitam a palavra, que rejeitam tudo que vem de Deus. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo, para a Leia, só para ela não ter essas dúvidas que eu tive, eu mesma, e eu tive que ir aprendendo e a tirar essas dúvidas da minha cabeça. Entendi. Assim, ó, só para vocês entenderem. Obrigado, Lu. Sim, só para vocês entenderem, quando Jesus ele estava ainda no Evangelho de João, vocês vão ver muito isso. Jesus ele fala do Espírito Santo como se fosse uma água jorando dentro da gente, né? E você vê que o Espírito Santo estava lá desde a criação. Gênesis 1, já no verso 2, você vê, né? O Espírito do Senhor pairava sobre as águas, né? Você percebe? Então, assim, ó, a gente pode falar um pouco na próxima aula também sobre o Espírito Santo, sobre as 7 igrejas. Aquelas 7 tochas de fogo são 7 espíritos sobre a igreja, né? A gente pode falar sobre isso, mas só para vocês entenderem, nas palavras de Jesus no Evangelho de João, ele diz assim, ó, eu vou, né? Mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro consolador. A palavra outro consolador ali é a mesma figura, outro de igual forma, é o Paracletos ali, né? É outro igual, outro semelhante a mim. Jesus estava dizendo, eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro igual a mim que vai ficar junto com vocês dia após dia. Entenderam? Você vê que o Espírito Santo é chamado de consolador, de o auxiliador. Ele não é tratado só como uma coisa, como um vento, como um sopro, como um óleo, como uma água, mas ele é tratado sempre como um ser pessoal, tá? E assim, ó, não tem nenhum problema se você não orar o Espírito Santo, não fazer que nem o livro lá, bom dia Espírito Santo, né? Não tem problema. Por quê? Jesus, ele diz assim, ó, que você não precisa orar a Deus dizendo, ó Pai, né? Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai fazer para vocês, né? Você também não tem problema de não orar e dizer, Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse que o Espírito Santo, ele conduziria a gente a Cristo, né? Então, todo o trabalho do Espírito Santo é para que você busque a Jesus. E por meio de Jesus, você se achegue ao Pai, se achegue a Deus. Entende? Então, só para concluir a ideia do pecado contra o Espírito Santo, a Lu colocou uma coisa que é verdade, tá? O pecado do Espírito Santo não é qualquer tipo de pecado. Eu pequei, eu fiz alguma coisa, eu não estou frequentando a igreja, será que eu pequei contra o Espírito Santo, me desviei, não tem mais como se arrepender, né? Perdi a minha salvação. Bom, a Bíblia ela declara uma coisa para nós, tá? E isso tem no Êxodo também. Eu não lembro se eu tinha separado esse texto, mas tem no Êxodo também. Deus, ele anuncia dizendo assim, ó, não seja como o povo, né, que tentou ao Espírito Santo, e por isso o Espírito Santo se tornou seu inimigo e fez com que o povo morresse no deserto durante 40 anos. Perceberam que Deus estava dizendo que, acho que é Paulo dizendo, ele diz assim, ó, o povo não tentou somente a Deus, o povo não tentou somente o anjo do Senhor que acompanhava. Ele diz, o povo se voltou contra o Espírito Santo e o Espírito Santo se tornou seu inimigo. Veja que o Espírito Santo também é tratado como um ser pessoal, até mesmo na história do último êxodo que a gente está falando hoje. E por isso que o povo caiu no deserto durante 40 anos. Quando a gente olha para a história, a questão do pecado contra o Espírito Santo, nós temos a história de Jesus, quando ele fala que é atribuir a demônios a obra feita pelo Espírito Santo. Acho que essa é uma das maiores ofensas, é quando você faz isso, e não quando você faz sem querer, mas quando você faz intencionalmente, tá? Lembrem dessa palavra, intencionalidade, quando há intenção de fazer isso, e não quando você fez sem querer, tá? E outra questão, quando a gente lê Hebreus, acho que deve ser o capítulo 6, o capítulo 10, Hebreus também vai falar sobre pecados que é impossível renová-los para arrependimento, ou seja, tá ligado com o pecado contra o Espírito Santo,
que, no contexto de Hebreus, eram pessoas que tinham se convertido, tinham experimentado da boa palavra, tinham experimentado dos dons celestiais, do Espírito de Deus, do Espírito da graça ali, mas que estavam voltando para o judaísmo e estavam negando com a sua palavra, intencionalmente dizendo aquilo que a gente viveu e experimentou era mentira, não é verdade, a gente está voltando agora para a verdade. Entenderam? Eles estavam fazendo de forma intencional. Então, quando você experimenta as coisas de Deus, quando você experimenta e depois você começa a negar, dizendo, isso aqui que eu vivi era uma mentira, aí está correndo o risco de pecar contra o Espírito Santo, quando é intencional, tá? E uma das características de alguém que pecou contra o Espírito Santo é não tem mais temor a Deus, porque é o Espírito Santo quem convence a pessoa. Ou seja, se você já não tem mais ali, mesmo estando no erro, no pecado e tal, você não tem mais aquela luzinha que acende dizendo assim, volta para os caminhos de Jesus. Você está errado, você sabe que isso aqui não é certo. Se essa luz já não acende mais dentro de você, é um forte indício que talvez essa pessoa tenha pecado contra o Espírito Santo. Mas até mesmo a pessoa mais pecadora, se ainda tem essa luzinha acendendo, é muito possível que ela só esteja afastada, mas o Espírito Santo ainda está ali querendo convencer e trazer ela de volta para os caminhos do Senhor. Entendeu? Então o pecado contra o Espírito Santo, ele não é qualquer coisa, mas geralmente ele está ligado à intencionalidade. Desde o momento, desculpa, mas desde o momento que você erra, que você fica triste em você, que você, né, você se sente mal, né? Quer dizer que o Espírito Santo está te mostrando que você errou para você fazer melhor, não é isso? Que isso acontece Exatamente. muito comigo. E eu posso falar sobre isso na próxima aula, mas assim, isso aqui para mim é uma das maiores figuras do Espírito Santo, que eu gosto demais. Você vai ver que na Bíblia o Espírito Santo é retratado pelo número 7, não porque haja 7 espíritos, mas porque 7 é o número da plenitude de Deus. E você vê que a Bíblia diz assim, que aqui tem 7 chamas. No Apocalipse não fala sobre os 7 espíritos de Deus, é a plenitude, é um espírito só, né? Você vê que se você contar de um lado aqui, você tinha 9 amêndoas. Eu já falei, a Lu deve ter visto isso, né? Tem 9 amêndoas. E do outro lado aqui, você não tem mais 9 amêndoas, que fala de frutificação, de fruto. Quando você vai para o Espírito Santo, não fala dos 9 frutos do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito de um lado aqui, e do outro lado você não tem 9 dons espirituais. Você percebe os 7 espíritos, a plenitude sendo derramada sobre as 7 igrejas, para que você produza as 9 características do fruto, mas também tem os 9 dons espirituais atuando sobre a igreja. A gente pode falar sobre isso uma outra hora, mas isso aqui, para mim, é um símbolo da igreja, que somos nós. E quando estamos acesos, é um símbolo do Espírito Santo, aquela chaminha de fogo que foi derramada no Pentecostes, está aqui, sobre a igreja, aquela chama, entendeu? Produzindo os frutos, que fala de aperfeiçoamento dentro de nós, do nosso caráter, mas também nos capacitando por meio dos dons, que está ligado àquilo que a gente vai produzir na vida dos outros. Gente, tem muita coisa aqui sobre o Espírito Santo que é tremendo demais. Mas... eu tenho que concluir só essa parte. Pode falar, Mila. Depois de Jesus, depois do que ele fez por nós na Bíblia, para mim, é o tema mais relevante. Sim. Porque a minha vida de cristã só mudou depois que eu entendi que o Espírito Santo era uma pessoa. E que ele... Aí eu ia citar, mas você já citou, né, pastor? João. E ele falou assim, e ele vos ensinará todas as coisas. A nossa vida só é transformada. E a gente só chega no entendimento pleno da pessoa de Jesus através do seu Espírito Santo. Então, quanto mais a gente se abre para conhecer, para ser guiado por ele, para ter uma vida cristã guiada por ele, mais nossa vida vai frutificar e vai se parecer mais com Jesus, porque a única coisa que ele aponta é Jesus. Eu acho assim, é um tema que é complexo, e que às vezes a gente tem medo, mas não é, né, não é aquela coisa do pentecostalismo e tal. Eu presente na minha vida prática, casamento, profissão, estudo, tudo foi guiado pelo Espírito Santo de Deus,
E não foram com manifestações de fogo e... Não, é uma voz que te É uma voz. direciona, é uma voz que te guia, é uma voz que vai abrir portas que você não será capaz, é uma voz que vai te dizer, vai ali, e é coisas que você não pensaria por você mesmo. Então, eu encorajo, o pastor, a gente devia fazer esse estudo do Espírito. Com certeza, eu concordo, também quero muito saber, quero aprender mais. Vocês lembram que quando Deus dá o tabernáculo lá para Moisés, Deus diz lá no Santo dos Santos, em cima da arca, ele diz assim, ó, ali eu virei e falarei contigo, né? E o povo, e aqui dentro a voz de Deus falava, era aqui que Deus se manifestava, né? Isso aqui é um símbolo da presença de Deus, só que como nós somos três partes, né? Espírito, alma e corpo, assim como o templo era dividido em três, você vê que quando a gente nasce de novo, o novo nascimento é o nosso espírito que foi gerado de novo pelo Espírito Santo, foi renascido, nasceu de novo, entende? E aqui no nosso espírito é onde o Espírito de Deus fala. Por isso que aqui você tem uma figura, né, do lugar que representava o Espírito. E Deus dizendo para Moisés, ali eu virei e falarei contigo. Quando fala da gente, diz que é no nosso espírito que o Espírito Santo vem e fala também. Entende? E por isso que você vai ver em muitos textos a Bíblia dizendo que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Paulo vai escrever em Romanos, acho que é o 8, eu não lembro se é o 8, mas enfim, é por ali. Ele diz assim, ó, guiado pelo Espírito Santo, então sois filhos de Deus, né? Ou se sois, entende? Ele vai falar sobre alguém que está junto conosco, um conselheiro, um consolador, um ajudador, que está nos guiando à presença de Deus. E quando fala de guiar, não é de uma forma passiva, mas ativa. Alguém que está junto, que tem comunhão, que tem intimidade, entende? Então, por isso que a gente trata como um ser pessoal, né? E sim, sendo um, igual ao Pai e ao Filho, e unido, né? Junto com o Pai e o Filho. Pode falar, Marcele. Uma pergunta que eu tenho muita dúvida é sobre o fogo, sabe? Porque, assim, eu sinto muito Marcele, isso. fogo. Eu tenho, assim, eu tenho muita intimidade com Deus. Eu tiro 1h30, 2 horas. E quando eu estou na presença, eu sinto muito fogo. E agora ele está se manifestando quando eu fecho os meus olhos. E eu não entendo, sabe? Eu não me deixo ser tomada. Mas eu sinto muito nas mãos, eu sinto algo na minha cabeça, sabe? Eu sinto, assim, muito fogo. E eu não entendo. Isso é muito legal. É muito bom no sentido de que, assim, gente, existe algo da parte de Deus que vai muito além do que a maior parte da igreja conhece, que é tangível, que pode ser sentido no nosso corpo, tá? Só que assim, ó, se a gente fosse falar numa questão de maturidade, é como se começasse de dentro até sair para fora. Ou seja, o primeiro lugar, quando você aceita Jesus, né? Qual que é o primeiro lugar que é transformado? O que nasce de novo? Seu espírito. O Espírito. É o Espírito. Não foi a sua alma, você continua sendo, às vezes, tendo os mesmos sentimentos, os mesmos impulsos, sendo rabugento, brigão e um monte de coisa que vai sendo transformado com o tempo por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. O que nasceu de novo foi o Espírito, não foi a sua alma que é a sede dos sentimentos, e nem o nosso corpo físico, porque continua velho, barigudo, careca, enfim, um monte de coisa do jeito que a gente era antes de se converter, entendeu? Mas assim, o que nasce de novo é o Espírito. Só que conforme a gente vai tendo comunhão com Deus, a gente vai buscando e vai se aproximando, quanto mais cheio nosso espírito tá do Espírito de Deus, isso vai fluir e vai passando como se fossem por camadas, né? É como se fosse o rio. Lembra do rio? Um dia a gente pode falar sobre isso, tabernáculo no Éden. Não tinha um rio que fluía lá no Éden, se dividia em 4? Quando você olha para o tabernáculo de Moisés, no Monte Sinai, não tinha uma água saindo da rocha? Quando você olha para o tabernáculo que Deus faz para Moisés, manda ele fazer, não tinha uma bacia d'água? Olha para o templo de Ezequiel, não tem um rio fluindo do altar? Olha para nós, Jesus não disse que nós somos o templo do Espírito Santo e fluiria um rio do interior De águas nosso? vivas.
E quando você chega no Apocalipse, não tem a Nova Jerusalém e flui o rio da água da vida, esse rio sempre é um símbolo que também está apontando para o Espírito Santo fluindo em todos os tabernáculos que a gente vê desde o Éden, passando por toda a Bíblia, até chegar na Nova Jerusalém, inclusive em nós que somos chamados de o templo do Espírito Santo, mostra que ele está dentro de nós e ele vai fluir. Ele pode ser como foi para a mulher samaritana, o que Jesus diz que... Lembra que a mulher samaritana é uma nova convertida, né? Ela estava recebendo a palavra naquela hora. O que Jesus diz para ela? Se você bebesse da água que eu lhe der, seria uma fonte a jorrar dentro de você para a vida eterna. Ele fala de uma fonte. Para quem já viu o rio, como ele nasce, a fonte é tipo é um pouco de água fluindo e alimenta essa pessoa, né? Começa lá como uma coisinha bem pequena, mas e produz a salvação para ela. Mas quando você olha lá em João, acho que é o capítulo 7, né? Sai do capítulo 4 ali e vai para o capítulo 7. Jesus agora vai falar com os seus discípulos, que não eram novos convertidos, ou seja, já estavam com ele há pelo menos 3 anos. E no último dia da grande festa, Jesus diz para eles o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão rios. Percebeu que a diferença, como Jesus fala para uma mulher que estava se convertendo num primeiro contato, uma fonte dentro dela para a salvação dela, para a vida eterna, e como Jesus vai falar agora para quem já era convertido, para quem já tem o Espírito Santo, e ele vai dizer assim, ó, para você agora que já tem, vai ser um rio. Está falando de algo muito maior e que vai fluir, não é só dentro de você, mas flui para tocar outras pessoas, para matar a sede de outros. A ideia é basicamente essa. Quando você se converte, o seu espírito foi gerado de novo pelo Espírito Santo, novo nascimento. Ele está lá dentro do seu espírito. Mas quanto mais você se enche, quanto mais você ora, lê a palavra, jejua, busca Deus, esses 3 pilares, palavra, jejum e oração, quanto mais você faz isso e com constância, mais aquilo que era uma fonte começa a brotar, começa a fluir, você vai se enchendo e daqui a pouco aquela fonte já é um rio, que não está mais tratando só da sua vida eterna, mas está tocando outras pessoas. E quando isso vai fluindo, ele sai do nível do nosso espírito. O próximo ponto é tocar o nível da nossa alma, sede dos sentimentos, fruto do espírito. Só que depois desse nível, quando isso está cheio, ele vai para o próximo. E o próximo fala do nosso corpo, aonde a gente já começa a sentir mais a presença do Espírito Santo. E aí as pessoas vão começar a sentir de diferentes formas. Muitas pessoas vão sentir muitas vezes como um óleo quente que começa a descer sobre a cabeça, sobre o corpo, né? Muita gente vai sentir como um fogo. Esse óleo. Esse óleo eu já senti dentro do meu quarto e eu liguei para uma amiga minha, eu falei, eu senti um azeite derramando em mim. Ela, não, você tá... Eu falei, eu senti. Ela, não, você tá maluca. Eu falei, eu sinto muita coisa, eu sinto... Olha, eu não entendo. Às vezes eu falo, meu Deus, será que eu tô ficando maluca? Sabe? Tem gente que sente como uma eletricidade correndo pelo corpo. Irmão, eu também senti o que a Marciele sentiu, eu sinto muito meu corpo pegar fogo, assim, queimar todinho por dentro. E acontece muito quando vai acontecer alguma coisa que o Espírito Santo quer me avisar, de meu corpo queimar todinho, de eu querer ficar sem roupa. A presença de Deus, ela é tangível, ela sempre foi tangível, ela pode ser sentida. Só que assim, ó, a maioria das pessoas não sente porque estão cauterizadas, estão insensíveis à presença de Deus, entende? Mas isso não deveria ser, como é que a gente pode dizer assim, ó, o que acontece de vez em quando, ou só com algumas pessoas especiais. Isso deveria ser o natural com todo mundo, como Deus deseja se relacionar. O antinatural é o que está acontecendo com as pessoas, é que as pessoas não estão mais sentindo a presença de Deus. O natural seria que todo mundo sentisse. Lembra do que acontece com o espírito que é tirado lá de Moisés? A gente fugiu um pouco do assunto do Êxodo, né? Mas lembra do que acontece lá no Êxodo? E quase são 10. É muita coisa, irmão. Muita coisa. Quando o espírito é tirado de Moisés e Deus diz assim, ó, eu vou botar sobre os 70, né? E aí, de repente, 2 começam a profetizar lá, que não chegaram na hora da reunião, ficaram pelo meio do caminho, e eles começam a profetizar, cheios do Espírito, e aí as pessoas dizem, vamos entregar ele para Moisés, né? E Moisés diz assim, acho que foi Josué, né? Diz, vamos entregar ele para Moisés, e Moisés diz assim, ó, quem dera
se todo o povo fosse cheio do Espírito Santo, se todo o povo profetizasse, se todo o povo sentisse o que esses 70 estão sentindo, entende? Uhum. Esse é o padrão de Deus. E lembrando que o Espírito Santo ele está sendo derramado sem medida sobre toda a igreja. O que era no Velho Testamento limitado a reis, profetas e sacerdotes, hoje está disponível a toda a igreja, tá? Mas geralmente aquilo que é dado de graça, as pessoas não dão valor. Entende? Pode falar. Irmão Tiago, então, quer dizer que se você não sente muita coisa, então você não está cheio do Espírito Santo. Então, Também Não, você ainda não tem nada a interpretou o que ver, que Lu. você sente, mas você certamente sente algo, Luísa. Não, eu já tive visão, eu já senti no meu cabelo assim quando eu estou dormindo. Ô, gente, um dia a gente tem que fazer aí, se o irmão Tiago estiver disposto, um viradão, hein? É, Fazer um passar dia madrugada é muito todo, uma assunto. tarde toda. Falar do Espírito Santo é tão bom, né? Eu posso falar uma O última irmão coisa, Tiago por está favor? disposto a gente fazer um viradão com a eu acho gente que um não dia? é boa A ideia Leia quer falar falar. Posso falar uma última coisa? Leia. Irmão Tiago, o senhor não me conhece, mas a Mila e a Ju já me conhecem há muitos anos, mais de 10 anos. Eu, quando era muito criança, eu mais, sofri acidente amiga, de viu? carro. Hã? Há 15 anos. Eu, quando era criança, eu sofri acidente de carro, e nesse acidente, agora eu sei, com tudo que o senhor me falou, que eu falei para as meninas que eu tinha falado com anjos, mas agora eu digo, falei com o Espírito Santo porque não tem sexo. E ele, na hora, quer dizer, o Espírito Santo, na hora, me deu o livre-arbítrio de voltar, porque eu tinha morrido no lugar do acidente. Eu morri por alguns minutos, algumas horas, eu não sei dizer. Mas decretaram a minha morte instantânea quando eu fui atropelada. E eu era criança. Então, quando eu cheguei lá do outro lado, o Espírito Santo falou comigo e disse que eu teria que voltar, mas ele ia me deixar o livre-arbítrio de decidir. Ou eu voltava para cuidar dos meus pais, ou eu seguia a luz que eu estava querendo seguir, porque eu vi uma luz num lugar muito escuro que parecia um túnel, uma luz muito forte que vinha de cima, uma luz branca. E eu disse que meus pais estavam bem, e o Espírito Santo me respondeu: eles precisarão de ti no futuro, minha criança. E aí eu disse: mas eu amo meus pais. Ele falou: então volte. E nessa hora eu voltei, eu decidi de voltar. E tudo que eu conversei com ele, com o Espírito Santo, nesse momento, se realizou. Tudo. Depois disso, eu sinto muito, muito, muito o Espírito Santo, muito vozes, chamados, eu tenho muita unção, tenho muitos dons espirituais, eu sinto pessoas, eu sinto lugares, e eu tenho sonhos proféticos, e eu posso até receber mensagens na hora, destinada a alguém em algum lugar, não importa onde. E é muito incrível isso. Aí agora eu estou mais assim, com os olhos mais abertos, porque tudo que o senhor falou agora casa com tudo que aconteceu na minha vida desde os 10 anos de idade. Exatamente tudo. Se a Leia ligar para vocês, não atende. Tô brincando. Isso é legal, porque está ligado ao dom de profecias, né? Que é um dos 9 dons dados pelo Espírito Santo. Isso é tremendo demais. Sabe assim, ó, só para finalizar a ideia do Espírito Santo aqui, eu vou contar um relato para vocês, tá? A Luz saiu agora, mas acho que ela já vai voltar de novo. Quando eu tinha uns 18 anos de idade, né? Eu lembro que me botaram para cuidar de uma igreja porque os pastores de lá tinham tirado férias e alguma coisa assim no final do ano, né? Naquele período eu era da igreja e tal, e eu fiquei meio que cobrindo as férias do pessoal cuidando de uma igreja em uma cidade vizinha aqui, né? E o que aconteceu, né? Eu lembro que nesse mesmo período eu estava orando a Deus um dia lá na igreja. E eu senti, assim, ó, uma coisa muito quente, assim, ó, descendo sobre a minha cabeça. Sabe? É como se fosse um óleo, uma coisa viscosa, grossa, assim, ó, queimando por dentro. E eu ouvi uma voz, foi a primeira vez que eu ouvi uma voz, e ela era tão tangível e tão real, que na hora eu me apavorei. Eu abri os olhos para olhar, assim, dos lados, para ver quem que tinha falado comigo. Porque
é diferente daquilo que a gente diz, eu senti no meu coração, Deus falou comigo, mas como que Deus falou comigo? É aqui do lado de dentro, né? Dessa vez foi tão tangível assim, ó, que eu pensei que tinha sido do lado de fora. Mais adiante, depois com a experiência, eu fui entender que Deus fala no nível do nosso espírito, e às vezes Deus fala de uma forma tão clara, tão real, que assim, ó, chega a dar essa impressão que foi do lado de fora, entendeu? Mas literalmente eu ouvi uma voz dizendo que aquilo que eu estava sentindo descer sobre mim era a unção para o ministério que eu ia desempenhar. Isso eu tinha uns 18 anos, né? Mas foi a primeira vez que eu ouvi. E nessa época eu lembro que eu buscava muito a Deus, eu conversava muito com o Espírito Santo como sendo um amigo, né? Como sendo um ser pessoal. Né? Mas a questão é, essa foi uma das vezes. Eu tive outras vezes, por exemplo, há 2 anos atrás, o que me fez largar o meu emprego e decidir viver, eu chamo de viver pela fé, mas lembre, não é o que Paulo fala lá nas cartas, porque lá Paulo fala de viver pela fé, num sentido que está ligado até à tribulação, né? Mas quando eu digo viver pela fé, estou falando da que eu estou exercendo a minha fé, né? Há pouco mais de 2 anos atrás, eu estava orando enquanto tomava banho no chuveiro ali, estava falando em línguas, estava conversando com Deus, estava aceso ali com Deus. E quando eu estava orando, de repente eu ouvi uma voz, de novo. Eu ouvi uma voz dizendo assim, e naquele momento eu vinha pedindo a Deus, eu dizia, Deus, como eu queria deixar de trabalhar, porque eu trabalhava com vendas e eu tinha que passar o dia inteiro convencendo uma pessoa de que ela tinha que comprar aquele produto comigo. E eu chegava em casa frustrado, dizendo, pô, eu gastei o dia inteiro da minha voz para convencer uma pessoa de que ela tem que comprar um produto, acabou o mês, eu bati a meta, eu tenho que começar tudo de novo e gastar minha voz, a minha vida, convencendo as pessoas de comprar uma coisa que daqui a um tempo é jogado fora. Eu disse, eu queria gastar minha vida com coisas que edificam e que vão refletir para a eternidade. Então eu vinha orando a Deus, dizendo assim, Deus, como eu gostaria de poder viver para o Senhor. E eu estava orando no banheiro ali, enquanto tomava banho, e eu ouvi de novo uma voz que falava comigo, dizendo assim, ó, o dia que você tomar uma atitude, ele disse assim, eu vou honrar. E nesse dia eu entendi que era uma resposta à oração que eu vinha fazendo, que eu queria viver em tempo integral. E o que eu fiz? Eu conversei com a minha esposa e eu disse, olha, eu vou vender tudo que a gente tem, eu vou vender, vou sair do emprego que eu tinha, e eu disse assim, vou viver pela fé, porque eu ouvi, eu recebi uma palavra de Deus, e foi audível, ele falou comigo, que se eu tomar uma atitude, ele vai honrar. Fazem 2 anos que eu saí do meu emprego, e que eu comecei a me dedicar a pregar a palavra. E assim, e Deus sempre tem honrado de alguma forma. Sabe, nunca sobrou do tipo, nossa, tá sobrando, mas também nunca faltou, a gente nunca ficou devendo nada para ninguém. E assim, e se a gente disser, tem uma fonte, não tem uma fonte, porque assim, num mês vem de um lado, no outro mês vem do outro lado, e assim, Deus sempre abre uma porta. Sempre abençoa. Tipo, vocês podem ver, dificilmente eu falo sobre dinheiro, eu quase não falo, nem a parte do ensino que a gente deveria ensinar sobre qual é a visão correta bíblica sobre finanças, eu quase não faço isso no canal para não parecer que a gente está querendo pedir dinheiro para as pessoas, né? Exceto algumas vezes quando eu vou comprar um equipamento, eu digo, quem quiser ofertar e tal, né? Mas, assim, eu não peço dinheiro. Por quê? Porque eu entendo que Deus me deu uma palavra que ele iria honrar. E geralmente é dessa forma que eu tenho vivido, entendeu? Então, assim, mas agora, por que eu contei essa história para vocês? Tanto de quando eu recebi a unção para o ministério, ou de quando eu tomei a atitude de sair. Porque quando a gente fala de ouvir o Espírito Santo, o padrão não é esse. Nem sempre, ou pelo menos 99% das vezes, você não vai ouvir uma voz dizendo assim, faz dessa forma aqui, né? 99% das vezes você vai sentir um testemunho interior, né? E o que é o testemunho interior? É quando você tem uma impressão, você sente que o Espírito Santo está comunicando algo dentro do seu espírito e você começa a sentir a direção, que é o que geralmente as pessoas dizem, Deus tocou no meu coração, Deus falou comigo. Como que ele falou? Tem um sentimento aqui dentro, entendeu? A maioria das vezes é dessa forma, mas a verdade é, quanto mais você ora, mais jejua, mais busca Deus, mais você se torna sensível e mais sensível se torna o seu ouvido espiritual também para ouvir desta forma, né? Mas a maioria das vezes é por meio de um testemunho interior e não por meio de uma voz audível, né? Que o Espírito Santo fala. Tá? Gente,
Já Eu foi. tinha alguns Então, textos para ler para vocês e terminar essa ideia do último êxodo, mas a gente mudou de assunto. Eu posso, assim, ó, A em culpa 10 foi minha, a minutinhos, só para culpa a foi gente minha, encerrar essa irmão. aula. Oi? A culpa foi minha que foi falar sobre o Espírito Santo. Não, sem problema. É sempre bom. É bom porque isso edifica a gente, tá? Eu posso, assim, ó, em Muito. 10 minutinhos, concluir o restante da aula, só para a gente não fazer Sim. mais uma aula sobre o bora, êxodo? bora. Uhum. Pode ser? Então tá bom. Olha só, eu vou botar aqui na tela. Eu não vou ler os textos que eu queria ler para vocês, só para a gente ganhar tempo, tá? Mas eu vou botar aqui na tela, então, só para vocês entenderem como essa história do êxodo ela é uma tipologia bíblica muito preciosa, tá? Eu tinha separado aqui para falar paralelos entre Jesus e Moisés e tudo mais, tá? Lembra porque eu vou mostrar aqui, ó, bem rapidinho para vocês. Por que eu pedi para vocês lerem o Evangelho de João e como que isso está ligado ao êxodo? Tá? Não só o Evangelho de João, mas vários textos do Novo Testamento. Mas eu vou mostrar aqui para vocês de uma maneira breve. Quando você lê a Bíblia, você vai ver assim, ó, que o povo ele foi idólatra. Lembra que nós lemos 1 Coríntios capítulo 10 hoje, dizendo assim, ó, que o que o povo fez lá é um exemplo para os nossos dias, para que a gente não faça o mesmo que o povo fez. O povo foi idólatra, e por causa disso muitas pessoas morreram, né? Cerca de 3.000 pessoas. Naquele período, Deus vai levantar um sacerdócio, tá? Deus vai mandar fazer um tabernáculo, um templo para que Deus habitasse no meio do povo, para que ele tabernaculasse no meio do povo. Nesse período do Êxodo, durante os 40 anos que o povo peregrinou, e gravem isso, porque isso aqui é talvez uma das coisas mais importantes que eu quero mostrar para vocês. Quanto tempo o povo peregrinou no deserto? 40 anos, não? 40 anos. Então, Gravem isso. Porque tudo isso que eu estou contando para vocês aconteceu durante esses 40 anos, tá? Mas eu já vou explicar para vocês o porquê isso é tão importante. Durante esse período, vocês veem que Moisés contraiu uma segunda aliança, de novo, né? Durante os 40 anos, Deus mandou maná do céu. Tá? Durante 40 anos, o povo se alimentava e todo dia o povo ia colher, né? A não ser no 7º dia que Deus mandava uma porção dobrada. Durante 40 anos, você vê que Deus sustentou o povo enviando água no deserto. Né? 2 vezes a gente vê a história de Moisés batendo na rocha, e tanto que pela segunda vez Moisés desobedeceu a Deus e fez isso com raiva, e por isso não entrou na Terra Prometida. Né? E vocês veem que no deserto, durante esses 40 anos, o povo foi rebelde, o povo murmurou contra Deus, o povo tentou o Espírito Santo, o povo se tornou idólatra, o povo adulterou. Se vocês lembrarem da história de Balaão, que aconteceu logo no início da história do povo, quando ele sai para o deserto, vocês veem que a história de Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, e ele não conseguia amaldiçoar. Sempre que ele ia amaldiçoar, Deus fazia ele abençoar o povo. Né? Tanto que Balaão vai largar ali algumas profecias que são proféticas para o tempo do fim, se vocês forem ler. Porém, quando você vai ler as profecias de Balaão ali, você vai ler a história em Números e em outros lugares, você vai ver que como Balaão não conseguiu amaldiçoar, Balaão deu a ideia para Balaque de que ele pegasse sacerdotisas que eram prostitutas cultuais e enviassem para o meio do povo, para que o povo se deitassem com essas mulheres, cometessem adultério, e essas mulheres, depois de ter tocado na carne, também conduzisse o povo a adorar as suas imagens. O que aconteceu na história de Balaão? Ele não conseguiu amaldiçoar o povo, porque o povo estava andando com Deus. Ele deu a ideia para Balaque fazer com que o povo pecasse, caísse em adultério, caísse em idolatria, para que aí Deus mesmo se voltasse contra o povo, e aí o povo pereceu. O que aconteceu no deserto? O povo foi rebelde, se voltou contra Moisés, murmurou contra Moisés, e o que acontece? Né? Deus não envia serpentes, e as serpentes começam a morder o povo, e o povo começa a morrer no deserto de picada de serpente. Vocês lembram dessas histórias, né? Aí Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, pendurar em uma haste, e por causa dessa serpente de bronze, quem olhasse para aquela serpente
pendurada em uma haste, não morreria mais, mas seria salva, né? Você vê que muitas pessoas morreram no deserto, tá? E aqui é um número que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Existem muitas coisas que vão apontar, porque estes 40 anos, eles estavam apontando para 2.000 anos que o povo viveria depois de Cristo. Depois que Cristo morreu na Páscoa, derramou o Espírito Santo no Pentecostes, né? Assim como isso aconteceu na primeira aliança, o povo vagou 40 anos no deserto antes de entrar na Terra Prometida, antes de entrar no descanso. Eu vou pedir para vocês, eu já fiz esse cálculo outras vezes. Quanto é que é 40 jubileus? Ou 40 vezes 50? Tatiana. Quanto? 2.000. Aí, Tatiana. 2.000. Percebeu que profeticamente Deus estava mostrando que depois que a primeira aliança foi selada no Sinai, o povo andou 40 anos no deserto. É como se Deus estivesse mostrando que depois que a aliança com Cristo foi selada no Monte Sião, ali, entre a Páscoa e o Monte Sião, o Pentecostes, é como se a gente tivesse um período, não mais só de 40 anos em que a gente ainda está vagando no deserto antes de entrar na Terra Prometida, mas esse número, profeticamente, está apontando para 2.000 anos. E aí eu volto a falar o que a gente falou outro dia, quando a gente conversou com a Tati aí, né, Tati? Que, poxa, se vocês pararem para olhar, a gente está batendo esse número de novo, né? Tá quase chegando a nossa hora de entrar no descanso, de entrar na Terra Prometida, ou de entrar naquilo que é estabelecido como reino milenar. Perceberam que, como as figuras que Deus veio deixando, não só no que já aconteceu, mas nas coisas que ainda estão por vir, elas são muito precisas. E aí eu vou dizer para vocês, olha só como interessante, hoje tem muita gente que é idólatra, e das mais diversas formas, não só erguendo imagem, como tem gente que faz, mas tem diversos tipos de idolatria. Eu coloquei sobre o sacerdócio porque é uma coisa boa. Aqui no Novo Testamento você vê que Deus também estava levantando uma geração sacerdotal, que somos nós. Deus está nos consagrando a reis e sacerdotes também, que isso vai se cumprir no milênio, né? Lá no passado, Deus mandou edificar o tabernáculo, que era uma tenda móvel. Preste atenção nisso. O que era aqui, gente? Era uma tenda móvel. Sempre que a presença de Deus, a coluna de nuvem se levantava, né? Lembra que lá no tabernáculo, na tenda, tinha uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem durante o dia, né? O que era essa coluna de fogo? A gente falou bem agora. O que era a coluna de fogo? Espírito Santo. Entendeu? Sempre que aquela coluna de fogo ou coluna de nuvem se levantava e partia, o povo desmontava a tenda e o povo acompanhava, seguia. Porque Deus mandou fazer uma tenda móvel, uma tenda que se movesse conforme a nuvem ou o fogo guiasse. Percebeu que no Novo Testamento a Bíblia vai dizer que nós somos o tabernáculo, o templo, o santuário do Espírito Santo? É como se nós fôssemos tendas móveis. E como diz Jesus em João, né? É como um vento que sopra aonde quer, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. É como se Deus nos fez templos móveis que deveriam ser conduzidos e guiados, ou seguir o Espírito Santo para onde ele apontasse. Esse era o padrão pelo qual Deus esperava de nós, quando ele nos fez santuário de Deus, assim como o tabernáculo, que era uma tenda móvel. Tem várias figuras, eu falei aqui de Moisés contraindo uma nova aliança, Jesus também contraiu a nova aliança, eu falei de um maná que era colhido aqui. Você vê, por que eu mandei vocês lerem João? Como é que Jesus se apresenta lá em João? Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu. Jesus diz para as pessoas assim, ó, os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que comer da minha carne, do meu sangue, esse tem a vida eterna. Como aquilo que o povo experimentou durante os 40 anos era uma tipologia, era uma sombra que apontava para a realidade do que a gente está experimentando hoje. Hoje nós temos um maná, não um pão que a gente vai colher ali sobre as plantinhas, mas está falando do próprio Cristo do qual a gente se alimenta. E aquele que se alimenta de Cristo vive, tem a vida eterna. Tá? Durante esses 2.000 anos, né? Tipologicamente é uma sombra que está apontando para os 2.000 anos, esses 40 anos. Veja que lá o povo não tinha água que saía da rocha e por isso eles tinham
eles saciavam a sua sede durante os 40 anos. Quando a gente olha para o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, Paulo não escreveu assim, ó, que tinha uma pedra espiritual que seguia o povo no deserto, e essa pedra era Cristo. É o próprio Paulo, não sou eu falando. Paulo dizia que aquela pedra espiritual que seguia era Cristo, da onde saía a água, né? Por isso que Jesus vai falar aquilo que a gente falou em João, né? Aquele que beber de mim terá uma fonte a jorrar para a vida eterna, terá um rio fluindo do seu interior e tudo mais, porque Jesus é a fonte, entende? Nós teríamos muitas coisas para falar. Por exemplo, aqui eu falei de Balaão, você vai para o livro do Apocalipse, você vai ver que no tempo do fim vai surgir um falso profeta. Por isso que lá em Apocalipse, na igreja de Pérgamo, é falado sobre a doutrina de Balaão, sobre aqueles que dão ouvido a Balaão. Aqui eu falei sobre a serpente de bronze. Vocês lembram que eu mandei vocês lerem João? João, Jesus, quando conversa com Nicodemos, Jesus diz, né, da mesma forma como Moisés ergueu a serpente no deserto, e todo aquele que olhasse para a serpente não moria, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo aquele que olhar para a cruz não mora, mas tenha vida eterna. Percebeu que é o próprio Jesus pegando as coisas do Êxodo e fazendo as comparações? Eu sou o maná, eu sou a água da rocha, eu sou a serpente de bronze que foi erguida lá no deserto, todo aquele que olhar, ainda que foi picado pelo pecado, não vai morrer, mas vai ter a vida eterna, né? Só que aí tem a repreensão que a gente leu lá em 1 Coríntios 10, onde Paulo diz assim, gente, tudo isso foi escrito como figura para nós, porque, prestem atenção, eu não lembro se isso tem em Hebreus 3, 1 Coríntios 10, tem vários textos da Bíblia ali que estão mostrando isso que eu vou falar para vocês. Que aquele povo que Deus tirou do Egito, que Deus libertou, que ele se apresentou como libertador, conduziu até o Monte Sinai, entrou em aliança com esse povo morreu no deserto e não entrou no descanso. E aí Paulo chega e escreve assim, cuidado, que isso foi uma advertência, foi uma tipologia que Deus deixou para nós, não para aqueles que viveram nos 40 anos no deserto, eles eram a sombra. A realidade é para nós que estamos vivendo esses 2000 anos. Ele diz, tenham cuidado para que vocês não se tornem idólatras como eles, para que vocês não pequem contra o Espírito Santo ou não entristeçam o Espírito Santo como eles, para que vocês não se tornem imorais, adúlteros, né? Para que vocês não cometam essas coisas, não murmurem contra Deus, como eles fizeram no deserto e pereceram. O que Deus estava mostrando? Que se nós procedermos mal, como o povo fez lá no Êxodo, é muito possível que nós, que fomos libertos do Egito, que fomos libertos do mundo, não venhamos entrar na vida eterna, ou no milênio, ou no descanso. Por quê? Porque nos perdemos no nosso deserto, ou durante esse período de 2000 anos. Por isso que eu digo, aquela ideia de uma vez salvo, sempre salvo, para mim não é bíblico. Por isso que Paulo diz, ó, quem está de pé, gente, cuide para que não caia. Quem uma vez foi liberto lá do faraó, foi liberto do Egito, cuidado para que você não mora no deserto antes de entrar no descanso, né? Não perca as promessas. Porque isso aconteceu no passado e foi deixado como exemplo para que a gente não ande pelo mesmo caminho, tá? Então, assim, ó, tem repreensões, tem muita coisa legal. E assim, ó, agora, aqui eu vou colocar uma coisa bem legal, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês que no final eu ia falar de Moisés, que ele tinha 40 anos no Egito, 40 anos no deserto apacentando ovelhas e 40 anos conduzindo o povo no deserto até a entrada do descanso? Quando se completou esse ciclo de 40, 40 e 40, Moisés tinha 120 anos. Se vocês olharem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo aproximar, 120 anos multiplicado por 50 jubileus é o quê? 6.000. 6.000. Percebeu que Deus sempre estava deixando um modelo para nós entender que quando se completar o 6º dia, o 7º, é como se fosse o reino milenar, o período que Cristo vai voltar para estabelecer o reino milenar?
Moisés morreu, ele não entrou na Terra Prometida, mas depois de Moisés vem outro personagem, que é Josué, que assume o seu lugar. A pergunta que eu faço para vocês, Josué, em hebraico, se vocês traduzirem para o grego, que é o Novo Testamento, Josué é Jesus. Jesus. Viram? A palavra Josué e Jesus é a mesma. É o Senhor salva, né? E Yehoshua, salvação. Aqui, ó. Yeshua, ou Josué, ou Jesus, entenderam? O que está mostrando? Que é como se Jesus tivesse por meio de Moisés nos 40 anos, mas você vê Jesus conduzindo no descanso. E aqui a gente tem uma figura muito legal, porque quando Josué vai introduzir o povo no descanso, o que acontece com o Rio Jordão? Quem lembra? As águas... Se abre. O que acontece com as águas, gente? Se abre. Tá. Se abre, se abre. Ah, não está ouvindo, não? E a arca vai na frente do povo, sendo levada por 4 sacerdotes, tá? E olha só que interessante, a arca, ela para exatamente no meio do rio e todo o povo vai passando, entenderam? Quando você olha lá para o livro do Apocalipse, o que a Bíblia está narrando para nós no livro do Apocalipse? Que quando Jesus vier, os céus estão se abrindo. E lembrem que águas, quando a gente falou lá de Gênesis, tem as águas de baixo, mas elas também são uma figura das águas de cima. Assim como as águas de baixo se abriram para que o povo entrasse na Terra Prometida, você vai ver as águas de cima se abrindo também. Por isso que lá em Apocalipse você vê, lembra que depois do toque da 7ª trombeta, o céu se abre e é visto a Arca da Aliança? Gente, o que aconteceu aqui quando o povo está entrando na Terra Prometida? O rio baixa e a arca fica bem no meio do rio. Quando você vai para Apocalipse, você vê o céu se abrindo, que são as águas de cima, e a arca sendo vista de novo, que é um símbolo do trono de Deus. É a mesma figura, gente. É a mesma coisa acontecendo, para que o seu povo, que uma vez foi liberto do Egito, andou durante 40 anos no deserto, agora seja introduzido no descanso. Só que aqui tem uma coisa muito legal. Como eu disse, eu não vou mais ler textos bíblicos porque a gente já passou do horário. Mas se você ler Hebreus capítulo 3, está falando do povo do Êxodo. Você lê Hebreus 4, está falando do descanso. E o autor de Hebreus vai dizer assim, ó. E Josué introduziu o povo no descanso. Porém, Davi profetizou que ainda resta um descanso. E aí... é dito assim, ó, que o descanso que ainda resta é o 7º dia, é o milênio sabático. Gente, vocês precisam ler esse texto para vocês entenderem como a Bíblia é tão perfeita, tá? Assim, ó, desculpa eu roubar o tempo de vocês, mas é o último texto que eu vou ler para vocês, só para vocês entenderem o que eu queria falar para vocês. Olha aqui, ó, Hebreus 12, tá aqui nesse cantinho da tela, ó. É dito assim, não, é Hebreus 4. Aqui eu tenho Hebreus 13, eu vou puxar aqui, ó. Hebreus 3 está falando que o povo peregrinou durante 40 anos no deserto, tá? E que o povo não entrou no descanso, tá? Porque eles zeraram sempre no coração, tá tudo aqui, ó. O povo andou 40 anos no deserto, não entrou no descanso por causa da incredulidade. Então você vê aqui, ó, por causa da incredulidade. E ele vai falar que a gente tem que ter o cuidado para que isso não aconteça com a gente. Ponto. Hebreus 4, olha o capítulo seguinte, o que vai dizer para nós, ó. Diz assim, ó. Temamos, portanto, que, sendo nos deixado as promessas de entrar no descanso de Deus, agora ele não está mais falando do povo que saiu do Egito, ele está aplicando para nós. Ele está dizendo assim, ó, tenham cuidado, né, para que vocês que receberam a promessa de também entrar no descanso, assim como o povo do Egito que saiu e era para ser conduzido até a terra prometida, o descanso. Olha o que ele diz assim, ó, não suceda para parecer que algum de vós haja falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto que não ter sido acompanhada de fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme é dito. Tá? O que é dito aqui, ó, só para traduzir? O povo, por causa da incredulidade, não entrou no descanso lá do Êxodo.
Mas aí o autor de Hebreus está dizendo, nós, por causa da fé, vamos entrar no nosso descanso. Quando que será esse descanso? Olha o que ele vai dizer para baixo, ó. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, povo do Êxodo, embora certamente as obras tivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim se disse, no tocante ao 7º dia. Gente, o descanso é o 7º dia, é o 7º milênio. Olha o que ele vai dizer assim, ó, e Deus descansou no 7º dia de todas as obras que ele fizera. Então, novamente, no mesmo lugar, não entraram no descanso, falando do Êxodo. Então ele vai dizer assim, ó, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo determina hoje, né, falado por Davi. Preste atenção no que Davi vai profetizar e depois eu explico o que eu estou lendo, tá? Falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, tá? Ele diz aqui, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso, né, para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia, né, segundo o exemplo da descendência. Tá? Eu vou parar por aqui só para explicar para vocês. Sabe o que está sendo dito nesse texto? O autor de Hebreus está pegando o Êxodo no capítulo 3 e no capítulo 4 ele está dizendo assim, ó, aquele povo pereceu, a maioria deles no deserto por causa de incredulidade. Cuidado para vocês não perecerem por causa da incredulidade também. Pela fé vocês vão entrar no descanso, mas se forem incrédulos também vão perecer. E no capítulo 4 ele está dizendo assim, aquele povo foi introduzido por Josué no descanso, que era a terra prometida. Mas depois, quando Davi veio, Davi profetizou que ainda resta um descanso. E que descanso é esse que Davi profetizou? O autor de Hebreus diz, é o 7º dia que a gente viu lá nos 7 dias da criação. Ainda resta um repouso. Que repouso? Que descanso é esse? O 7º dia, o 7º milênio. E ele está dizendo assim, ó, se o repouso para o povo de Deus fosse o de Josué, Davi não precisava ter profetizado dizendo que ainda tem um outro repouso, do qual nós, que não somos a sombra, somos a realidade, estamos aguardando. Que repouso é esse, gente, do qual a Bíblia está falando? É este daqui, ó, que a gente viu até agora. Quando você olha, você vai perceber que aqui estava sendo mostrado para nós um repouso, que é o reino milenar. Da mesma forma como o povo foi introduzido na Terra Prometida, nós vamos ser introduzidos no milênio e vamos herdar a Terra que hoje andamos como peregrinos. Entenderam? Tá? Então, assim, a gente tem muita coisa, literalmente tinha muita coisa que eu tinha preparado para vocês, mas, como sempre, a gente não consegue falar sobre tudo, tá? Então, aqui, ó, vou deixar para vocês depois, só para vocês quando forem ler. 40 jubileus é o equivalente a 2.000 anos. Lembra que Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos pastoreando no deserto de Midian e 40 anos, ele, depois de ter recebido a lei, ele conduz o povo no deserto? Percebeu que isso profeticamente está apontando para 120 anos ou 6 milênios? Olha só que interessante. Os 40 anos no Egito aponta para os primeiros 2.000 anos da humanidade, onde o foco foi nas nações estrangeiras. Os 2.000 anos em que Moisés viveu lá na terra de Midian, no deserto de Midian, lembra que ele contraiu a primeira aliança com Zípora, uma midianita? Depois desses 40 anos, Moisés é levado para o Egito, vai libertar o povo, e depois ele tira o povo do deserto, ele leva e conduz 40 anos no deserto até conduzir na terra prometida. E ele contrai a segunda aliança com uma mulher cuxita. Gente, perceberam que isso aqui está apontando para as duas alianças também? Os primeiros 2.000 anos,
Até tem uma imagem aqui, ó, nos primeiros 2000 anos, quando Moisés é tirado das águas, percebeu que isso está apontando para o dilúvio, que também teve uma arca calafetada de betume também? Não sei se vocês perceberam, tá? Tô mostrando para vocês. Tá? Nos primeiros 2000 anos, nós não temos a Arca de Noé. Na história de Moisés, os primeiros anos de vida dele, não tem ele sendo tirado das águas também. Tá? Se vocês não entenderem, depois vocês voltam a assistir o vídeo. Eu não vou parar agora, tá? Quando vocês olham para a história de Moisés, é como se cada período de 40 anos da vida de Moisés fosse uma figura que está apontando para períodos de 2000 anos da história. Os primeiros 40 anos de Moisés, estrangeiro em nações. O segundo período da vida de Moisés aponta para os 2000 anos de história, onde Deus contraiu a primeira aliança. Os últimos 40 anos de Moisés aponta para a nova aliança. Tá? E o que vai restar agora, nesse período, é, da mesma forma como Moisés foi um mediador de uma aliança que ele vai contrair exatamente aqui nesse período, Cristo vai ser o mediador de uma nova aliança que também vai ser contraído nesse mesmo período que antecede esses últimos 2000 anos antes do milênio. Gente, assim, ó, tem muita coisa para a gente falar, tá? Tem muita coisa para ser estudada sobre o Êxodo. Eu tentei resumir aqui para vocês e vocês veem que mesmo resumindo, mesmo não lendo textos bíblicos, a gente acaba deixando muita coisa de fora ainda, tá? Mas assim, ó, eu quero despedir vocês todas na paz do Senhor, tá? Quem tem que descansar, eu sei que para vocês é bem mais tarde do que para mim aqui, tá? Amém. Quem tiver que descansar, fica à vontade. No decorrer dessa semana eu libero a aula para vocês, eu mando no grupo, tá? E quem quiser agora ficar para conversar, gente, pode ficar, tá? Eu tô por vocês, tá bom? E assim, ó, Deus abençoe quem vai e quem fica também. Obrigada, irmão. Muito Tchau. obrigada pelo Boa papo noite. maravilhoso. Boa Obrigada, noite. Thiago. Boa noite Deus para te vocês que têm que abençoe. descansar agora. Tchau, Cada tchau. aula melhor, pastor. Amém. Muito obrigada. Essa Deus abençoe, viu? maravilhosa. É. Maravilhosa. Amém. Tchau, Eu meninas. tenho Boa só uma noite. perguntinha bem rapidinho aí que eu esqueci, Pastor Tiago, a história do jubileu. Onde que começou a contar o primeiro? Eu tenho uma aula no meu canal, depois eu posto lá no grupo para vocês também sobre o jubileu, tá? Deus, ele ordena que o povo guardasse um período de 50 anos, tá? Que é o jubileu. Só para te entender como começa a história do jubileu, isso está ligado ao ciclo das 7 festas, mas você vai ver que as primeiras festas, elas começam no Êxodo, como a Páscoa, a festa dos pães asmos, e a festa de Pentecostes, quando eles chegam no Monte Sinai. As demais festas, que a gente falou lá na primeira aula, e que um dia a gente pode tratar de novo, Deus vai dar a ordenança por meio de Moisés para que o povo começasse a observar somente depois que entrasse na Terra Prometida, quando eles entraram por meio de Josué na Terra Prometida. Então, festas como festa da primícia começou a ser comemorada depois que eles entraram na Terra Prometida. Festas como, por exemplo, trombetas, expiação e tabernáculos começam a ser observados quando eles entram na Terra Prometida. Por quê? Lembrem, Deus, ele deu essas ordens ainda enquanto o povo estava no deserto, mas para que eles observassem quando entrassem na Terra Prometida. Por quê? Para que eles lembrassem que eles vagaram em tendas, que eles lembrassem que Deus é que dava o fruto da terra, mandava chuva e tudo mais. Então, existiam festas. Todas essas festas são tempos determinados e sempre são em ciclo de 7, sempre, tá? Tu vai ver, são 7 festas que são comemoradas dentro de 7 meses. Começa lá no primeiro mês e vai até o mês 7. 7 festas, 7 meses. Isso é observado geralmente 7 dias, né? Que a gente tem os 7 dias da semana. 7 anos, que era o ano Shemitah. Então Deus também dá uma lei quando o povo entrasse na terra, que era, vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º vocês vão deixar a terra descansar. Então Deus havia dito isso, né? E Deus ainda dá uma lei, ainda nos dias de Moisés, para que o povo observasse quando entrasse na terra. Vocês vão contar o ciclo de 70 vezes 7 semanas, de ano, né? Não de dias, de anos. Então o povo deveria contar 7 anos, durante 7 ciclos, que dava 49 anos. No ano 49,
eles tocariam o que é chamado de o chifre do carneiro, né? Que é literalmente, né, o Yom Teruah, que era também aquilo que Paulo vai usar, o som da última trombeta. A última trombeta não era na festa das trombetas, como muitas pessoas falam para defender um arrebatamento secreto. Não. A última trombeta era a trombeta que era tocada no ano 49, no dia da expiação. E lembra que eu falei na aula passada que o dia da expiação aponta para o dia da vinda de Cristo, né? Então, a última trombeta era a trombeta que era tocada num ciclo de 50 anos, lá no ano 49. Essa era a última trombeta, onde se tocava uma trombeta por toda a terra, né? O toque do Yom Teruah, o chifre de carneiro, enfim, e fazia com que se proclamasse o ano da libertação, que era o jubileu, o ano 50. Então, no sétimo mês, no dia 10, dia da expiação, se tocava essa trombeta. Então, algumas coisas aconteciam no ano do jubileu. A terra voltava para os seus donos, né? Por exemplo, se durante os 50 anos, lembra que Deus, quando o povo entrou na terra, ele dividiu a terra nas 12 tribos, né? E a terra deveria ser daquelas tribos. Só que se alguém de uma tribo ficou pobre no decorrer desses anos, administrou mal, não foi fiel a Deus e N motivos, se tornou pobre, as suas terras eram vendidas. E a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? De pessoas que perderam tudo, por causa de uma seca, por causa de uma fome, enfim. E se ele vendesse a terra, outra pessoa podia resgatar a terra, o resgatador. Outra pessoa podia comprar a sua terra. Só que a terra era vendida pelo preço de quanto faltava para completar ainda os 50 anos, entendeu? Então, se faltasse, 49 anos, a terra tinha um valor mais alto. Se faltasse só 20 anos, a terra ia ser vendida por um preço um pouco menor. Faltasse só 2 ou 3 anos, a terra ia ser vendida por um tempo menor, porque era como se fosse um aluguel. A terra foi vendida até que se chegasse o ano do jubileu, que era o ano da libertação, aonde a terra voltaria para o seu dono. O cara que se tornou escravo, ele seria liberto, né? Ele seria liberto, e as dívidas, quem contraiu uma dívida, as dívidas seriam perdoadas. Justamente no toque da última trombeta, no final do jubileu, entendeu? Esse era o ano da libertação. Deus deu essa lei por meio de Moisés ainda, enquanto ele estava no deserto, mas deveria ser observada a partir do momento que o povo entrasse na terra prometida e herdasse a terra que eles tinham. Só que isso, profeticamente, também está apontando para a vinda de Cristo. Por isso que eu sempre uso muito o ano do jubileu, que é o ano de libertação, ligado a outros números, como os 40 anos de Moisés, 40, 40 e 40, os 120 anos na Bíblia, que aponta para 6.000 anos, né? Sempre que você vê esses números, se você multiplicar pelo jubileu, você tem ali uma chave profética que está apontando para algo, para a libertação. Então, olha só que interessante, 120 anos de Moisés, se você multiplicar por 50, que é o ano do jubileu, libertação, entrada no descanso. Se você multiplicar pelos 120 que foi dito lá em Gênesis, meu espírito não agirá para sempre no homem, mas seus dias serão 120. 120 multiplicado por jubileu, 6.000 anos de novo. Se você multiplicar pelo múltiplo de 40, sempre são intervalos de 2.000 anos no qual Deus trabalharia na terra até dar a libertação. Mas que libertação é essa que a gente está falando? Quando Adão pecou, você percebe que a terra foi amaldiçoada e quem passou a reinar na terra antes do pecado era Deus que reinava e ele passou a autoridade a Adão. Adão deveria governar, dominar sobre a terra, né? Adão pecou, por meio disso ele deu legalidade a Satanás. Hoje, o mundo jaz no maligno, é Satanás que está governando durante esses 6.000 anos. Mas, quando chegar no final do jubileu, e por isso a gente sempre fala de 120 jubileus, o que a Bíblia está mostrando para nós? Que haverá libertação. A terra vai voltar para o seu dono original, que é Deus. Por isso que Cristo vai reinar sobre a terra, né? As pessoas que foram vendidas por escravas,
Assim como o homem se tornou escravo do pecado, vão ser libertas. As dívidas que foram contraídas por causa do pecado, o pecado gera morte, né? E as pessoas hoje morrem por causa de Jesus. Quando se tocar a trombeta do jubileu no dia da expiação, que aponta para a vinda de Cristo, você vai ver que o homem vai ser liberto e as suas dívidas vão ser saudadas. Por isso o homem vai... Entende? Existem muitas coisas ligadas ao ano do jubileu. A gente está estudando aqui nessa série de 4 aulas sobre a tipologia bíblica, sobre sombras e realidades. E uma das maiores tipologias bíblicas é o jubileu, porque ele aponta para a libertação, não só que acontecia a cada geração, a cada 50 anos lá no passado, mas a que vai acontecer na nossa geração, no que diz respeito a esses 6.000 anos que o homem está debaixo da escravidão do pecado, ao som da última trombeta. Entenderam? Né? Mas isso, só respondendo a tua pergunta, isso começou a ser observado depois que o povo entrou na Terra Prometida, tá? E, só para entender, o povo muitas vezes foi desobediente. Por exemplo, durante muito tempo, durante 70 ciclos de 7, o povo não guardou a lei de Deus do tipo, trabalha 6 anos e o 7º deixa a terra descansar. O que Deus fez? Deus anunciou por meio de Jeremias que o povo seria levado para o cativeiro da Babilônia, como a gente estudou em Daniel. Olha como está tudo conectado, né? E o povo foi para o cativeiro da Babilônia para deixar a terra descansar 70 anos, porque eles não obedeceram à lei de trabalhar 6 e deixar o 7º descansar. Entendeu? Aí Deus envia eles para o cativeiro e Deus faz a terra descansar durante 70 anos. Depois traz eles de volta. Entende? Então, assim, ó, tem muita coisa na Bíblia que é fantástico. Mas é aquilo que eu vivo dizendo para vocês, né? Estudo demanda tempo, né? E eu sei que isso às vezes é um pouquinho mais delicado, né? Mais complicado, tá? Mas, irmão Tiago, eu vou ter que te deixar porque meu marido quer vir dormir, mas amanhã eu posso tentar te ligar lá, naquela hora mais ou menos? Claro que sim. Deixa eu ver. Pode ser. O horário que tu quiser amanhã de manhã tá de boa. Aí você Pode. me fala. Pode. Tá, tchau. Beijo, tá? Obrigada, Fiquei boa muito noite. feliz Eu que também você vou tá deixar aí. que já são 10h30. Obrigada, irmão Tiago. Tchau. Boa Boa noite. Tá? noite para Graça e vocês. paz, gente. Tchau. Deus abençoe Obrigada. vocês. Fica com Deus. Tchau.